Aqui o professor Wesley Almeida já chegou conosco aqui, é professor e bacharel em teologia pela ITEP, com especialização em exegese hermenêutica e homilética. Também faz parte da Igreja Presbiteriana do Sul, Congregação Esperança de Campinas, São Paulo. Muito bem-vindo, pastor Wesley. O senhor tem aí 2 minutos para suas considerações iniciais e também se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Graças e paz, povo de Deus. É um privilégio imenso estar na manhã aqui de hoje junto com os meus irmãos em Cristo. Conhecendo pessoalmente esses 2 apresentadores abençoados aí, que eu acompanho de longe. Obrigado. Conhecer também o pastor Fábio. Aliás, Fabiano e o pastor Igor. É um privilégio estar com vocês. E desculpa o atraso, São Paulo é sempre uma caixinha de surpresa. Hoje eu tô morando longe, eu tô morando na divisa de Minas Gerais. Eu era daqui. Rapaz! Eu era daqui de São Paulo, da Zona Sul, cresci ali no Capão Redondo, mas aí eu fui pra um lugar mais tranquilo, pra viver mais sossegado. E agora fica meio longe pra vir pra cá, então o trânsito barrou nossa chegada no horário certo. Mas o senhor é sempre bem-vindo, pastor. Amém. Deus abençoe. Na minha fala inicial, pelo que eu cheguei aqui já ouvi os 2 pastores pontuar, eu concordo com eles plenamente. Deus não é injusto. Nem se ele mandasse toda a humanidade para o lago de fogo, ele seria injusto. Ele continuaria sendo um Deus santo, justo e fiel. Porque como os pastores citaram um texto bíblico, o homem está totalmente destituído da glória de Deus. Não há o justo sequer, não há quem faça o bem. Isso não é a graça misericordiosa de Deus alcançar o homem e operar uma obra regeneradora no seu coração. É condenação para todo mundo. Eu lembro de uma parte do sermão de Jonatas Edwards, quando ele pregava aquele sermão tão conhecido, Pecadores na Mão de Deus Irado. Em certo momento ele fala que é como se o homem caminhasse numa fina camada, como se fosse casca de ovo. E a qualquer momento ela pode ruir e o inferno engolir esse homem por conta da ira de Deus. Então, eu concordo com os meus irmãos que Deus continuaria sendo santo, justo e fiel se ele mandasse ainda todos para a condenação eterna. Mas aprove ele comprar um povo, justificar e salvar um povo que é chamado de igreja, que somos nós. Mas e a questão de quem nunca ouviu o evangelho? A posição do senhor? O senhor acha que Deus pode condenar ou salvar ou não? Vai para o inferno aqueles que não ouviram? Eu fico com um texto bíblico que é impossível uma pessoa ser salva se ela não for exposta à pregação do evangelho. A pregação especificamente o senhor está falando? A revelação especial, o anúncio de Jesus Cristo. Então aquilo que o pastor Igor disse da natureza, o senhor não acredita nisso? A revelação natural, ela não tem o poder de salvar o homem ou justificar o homem. Nem mesmo a lei moral implantada no coração do homem tem o poder de levar esse homem ao único caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade. Então, nisso eu discordo respeitosamente. Eu achei que eles iam ser mais radicais, mas eu acho que aqui está mais radical. Mas aí é o seguinte, a pergunta que fica, eu vou perguntar ao professor de novo, a pergunta que fica é o seguinte, veja bem, a revelação natural, ela não tem o poder de salvar. Não. Ela não, acho que isso é quase um consenso. Talvez alguém acredite que exista outro meio de salvação. E aí eu já vou deixar para a mesa aqui que eu acho esse um dos maiores perigos, é alguém criar uma outra porta sem que seja Jesus, né? Mas a minha pergunta é essa revelação natural, ela não tem o poder de salvar. Mas a minha pergunta ela pode ser um meio que conduz a pessoa ao reconhecimento de Jesus. Um meio que conduz a pessoa a se achegar ao evangelho, professor? Eu entendo que não, e eu estou respaldado no texto bíblico. A ideia do homem, por si só, chegar-se a Deus já foi rebatida nos primeiros séculos como heresia, pelagianismo. O homem, sem intervenção do Espírito Santo, sem intervenção nenhuma, conseguisse chegar-se a Deus. Mas o texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 21, 1 Coríntios, capítulo 1, verso número 21, ele diz o seguinte: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, ou seja, o mundo não conheceu Deus por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação do evangelho. Então, como uma pessoa pode conhecer esse caminho, que é a única verdade, que é Cristo, se ela não foi exposta à pregação do evangelho? E eu tenho até uma pergunta, uma provocação. Vai pra cima. Eu já tenho uma provocação aqui, porque é o seguinte, vamos lá. Dentro do arminianismo, entende-se que para a pessoa tomar uma decisão é necessário que no coração dela venha ali a graça preveniente, para que ela possa tomar uma decisão. E depois dessa graça preveniente, que aí as escamas caem momentaneamente, ela vai tomar a decisão para escolher Cristo ou não.
como que uma pessoa pode escolher a Cristo, que é a vida eterna, sem a graça preveniente operando na vida dela? Porque para essa graça preveniente operar segundo o arminianismo, ela tem que ser exposta também à pregação do evangelho. Outra pergunta curiosa, Romanos capítulo de número 10, verso 17. O apóstolo Paulo, ele disse que a fé salvífica, como que ela vem mesmo? Como que ela é gerada, a fé salvífica, pastor? Ouvir. Pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, como alguém pode gerar no coração dele mesmo a fé salvífica sem a pregação do evangelho? Aí eu faço O próprio apóstolo diz, eu faço a fé uma vem pelo pergunta ouvir, pro ouvir a senhor. palavra de Deus. É só uma pergunta. Sim. Uma pergunta para o senhor. Paulo creu no evangelho? Alguém pregou para Paulo o evangelho? Ou Paulo teve uma revelação extra-evangelho? E os judeus e muçulmanos Porque agora? parece que no caminho de Damasco, a crença, a fé de Paulo vem por uma revelação que não é o evangelho. Paulo não ouve a pregação do evangelho. Por isso foi a minha pergunta no começo. Uma revelação progressiva, natural, chame como quiser. Ela pode conduzir o homem, ela não tem poder de salvar, mas ela pode conduzir o homem ao evangelho? É essa a pergunta. Pera, segura que já você volta. Eu vou apresentar aqui o querido pastor Israel. O pau vai comer aqui, porque parece que o irmão já criou uns 4 ataios para Jeová. Eu achei que eles iam ser mais radicais, mas acho que tá com o radical. Porque aí fica a pergunta. Até eu vou acrescentar aqui da pergunta. Ontem, nós tivemos aqui na mesa do debate uma Drag queen. Um né? ex, hoje casado, pastor, Eu vi um isso. homem de Deus, um cara que sequer ele tem qualquer vestígio, tanto na sua fala, nos trejeitos de quem ele foi no passado, com a esposa do lado. E ele testemunhou aqui. Que a revelação veio Eu sozinho em conheci casa. o evangelho, não foi por ninguém me pregar. Eu tive um sonho aonde alguém se apresentou a mim e disse: o que você está fazendo não me agrada. E aí, o mesmo sonho disse para ele: busque a minha palavra. E ele entendeu que palavra, que palavra? Ele entendeu que era a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia, e ao ler a Bíblia ele se sentiu confrontado. Aí então ele procura uma igreja aonde ele é orientado e até hoje ele é educado. Por isso é a pergunta. Já eu volto com o senhor. A pergunta é: essa revelação, a natureza, ela tem o poder de conduzir o homem para que A revelação do aquilo evangelho. de uma revelação do evangelho, salvar ela não salva. Mas ela vem. Vamos lá, apresenta o querido pastor Israel, Jonas. Pastor Israel Júnior é servo de Deus, teólogo, escritor, treinador físico e comportamental. Olha aí que eu tô precisando, O cara tá muito hein? fortinho, viu? Eu tô precisando, tô com uma dor nas costas. Não, mas aqui, o meu tô precisando medo é que ele ajudar aí. esteja lá já, assim, naquelas lâmpadas. Trocando a lâmpada. Pra direita, tal. Não, pra e será que ele esquerda. usa aquelas regatinhas na academia? Não, aí é luta, hein, aí é Varão? luta. O Fabiano Faia Ó, o Fabiano também, aqui viu? também, ó. Eu vejo que ele sempre vem de blusinha assim pra mostrar assim, tal. Ô, Fabiano, você vigia, hein, cara? É pastor na Igreja Te amo, Presbiteriana cara. do Sul, Congregação Esperança Campinas. Muito bom dia, paz do Senhor, pastor Israel, seja bem-vindo. Bom dia, graças e paz a todos que estão aqui na mesa. Trânsito de São Paulo, né? Eu brinco que se você chegar no judeu e falar do Egito, o judeu não vai gostar muito, né? Eu nasci aqui em São Paulo e é o Egito pra mim. É o trânsito danado, mas graças e paz, eu tava acompanhando aqui e cheguei aqui, né, meio que atrasado, mas estamos aí. O rapaz que esteve ontem aqui foi o Riquelmo? Não, né? Foi ele mesmo. Seminarista, estudou comigo. Ele é de Um Campinas. abraço pro Riquelmo. O testemunho dele é forte. Bom, E aí, Varão, Deus é justo ao condenar alguém a não ouvir o evangelho? perfeito. Primeiro a gente tem que começar aqui num consenso que Deus é justo de maneira absoluta. Eu Ainda acredito- independente que a justiça de Deus não seja alcançada pelo nosso sistema de justiça humana? Exatamente. Aí o pastor Calixto foi bem cirúrgico. Nós não podemos olhar para Deus com a ótica humana, porque senão nós vamos cometer alguns erros, alguns equívocos. Então, por exemplo, normalmente quando eu vou debater com os ateus, né, os ateus, eles
usam esse silogismo, essa lógica. Não, peraí, se Deus é amor, por que ele não leva todos para o céu? Como que um Deus de amor deixa um povo padecer no dilúvio? Como que um Deus de amor trancou a porta da arca? Como que um Deus de amor... E aí vai tendo essa lógica humana. E já dizia Aristóteles, o pai da lógica, nem tudo que é certo é lógico e nem tudo que é lógico é certo. Não devemos invalidar a lógica por si só, mas não devemos ser guiados por ela em sua totalidade. A nossa bússola é o Santo Livro, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 9:14... que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, nós temos que entender que Deus, ele não é injusto de maneira nenhuma. Ao que tange o homem, né, se o homem olha para Deus e vê injustiça em Deus, é um problema teológico. O problema não está em Deus, está no homem. Agora, como que nós vamos entender essa questão de Deus ter os seus eleitos e de Deus decretar o decreto de Deus? Deus não seria mau, Deus não seria injusto? Nós temos que entender que o homem, ele está morto. Todos pecaram, Romanos capítulo 3 diz. Então, eu não posso partir do princípio de que o homem é justo e de que Deus tem a obrigação de dar uma oportunidade para todos os homens. A pergunta que sempre é feita, eu encerro aqui minha fala, para dar continuidade ao debate, é sempre a mesma pergunta. Como que um Deus de amor decreta que alguém vá para o inferno sem antes ter tido a oportunidade? Mas a verdadeira pergunta deveria ser: como que um Deus de amor não lança todos os homens, toda a raça humana para o inferno? Como que este Deus ainda salva, liberta e resgata? Então, às vezes a gente fazemos a pergunta errada e a nossa compreensão segue nesse erro, nesse equívoco. E aí, Fabiano Faia, como é que fica essa questão? Pastor, posso colocar Até um texto aqui? Ou sim? Vou colocar um texto aqui para os irmãos aqui. Romanos capítulo 2, a partir do 14, diz assim, corrobora um pouco o que o senhor estava falando antes. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora possuam a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora, acusando-os, ora, defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho o declara. Aí você percebe que até quem observa a lei é condenado no caso aí. Se você vê o contexto do texto que você está lendo, o apóstolo ele está colocando que a lei trouxe morte, no contexto geral. E que só existe realmente a salvação através de Jesus Cristo, por meio da graça. A nossa consciência, ora nos condena, ora nos absorve, enfim. Porque nós temos um atributo natural de Deus, embora nós também temos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, uma guerra de sentimentos dentro de nós, do bem e do mal. Mas aí como é que fica? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor acredita então na corrupção geral do homem. Eu acredito na corrupção geral do homem, que só existe a cura em Cristo. Mas se o homem é corrompido no seu geral, na sua totalidade, ele perdeu tudo, como é que ele ainda pode ter algo de bom Deus. que ele consiga analisar numa coisa e outra? Só que o bem que existe no homem não absorve o homem, até porque nós não somos salvos por obras. Não estou dizendo nisso, talvez eu não fui claro. A pergunta é, se esse homem, a corrupção é total, a depravação total. A depravação total, como diz tá ali o professor, que pelo jeito... Os monergistas. Não é nem monergista, não, é calvinismo mesmo. Parece que o professor é calvinista. Pela fala já deu para perceber que ele é calvinista. É porque se fala calvinista, a gente tem que fechar com tudo que Calvino falou. E Calvino foi um miserável pecador e... Não dá para concordar com tudo. Deus arminiano concorda com tudo que Arminio escreveu. Então o senhor é monergista. Monergista. Então tá. Então, mas aí é o seguinte, usa o termo de novo que o senhor usou? Depravação total. Depravação total. Se há uma depravação total, logo você entende que esse homem não tem nada de bom.
Se ele não tem nada de bom, como é que ele pode ter consciência aí. uma Não. consciência boa em analisar o que é bom, o que é se a- ruim? se a depravação- Essa É que na Se a fala do senhor, o senhor falou depravação- que é um atributo que Ó, ativa ali. Então, veja como é que é bem, isso? Permanece se a nele. depravação total significa que o homem não pode ter nada de bom, então eu discordo da depravação total. Tá, é por Ok? isso que eu tô fazendo Agora a sim, pergunta pro senhor. Ó, E estão se perguntando existe- lá o que é monergismo. Depois o senhor Veja vai bem. ter que explicar isso aí. Veja bem, se existe a depravação total, já não tem sentido nenhum a pregação do evangelho. Porque se o homem ele é totalmente depravado, como que ele vai ter atributos morais para se arrepender e mudar de vida? Então, mas a Então o senhor semelhança... defende a depravação parcial, então. Eu não acredito depravação Ó, total olha aí. dessa forma. Eu acredito Olha que o debate todos, mudando aí, ó. todas as pessoas... Não, mas essa Tá interligado. expressão vai ter que ser interligado, porque ela vai explicar É porque lá assim, na ó, frente, tem vamos alguns ver. termos que talvez eu precise entender, assim, né? Porque são termos teológicos, talvez eu não tenha acesso Posso a eles. explicar até na pergunta que tava lá do monergismo? Vai lá. Tem o monergismo e o sinergismo. Qual que é a ideia do sinergismo? Deus, a ação é primária de Deus. Isso, eu sou formado num seminário armínio clássico e num wesleyano. Então, o Wesley vai defender a depravação parcial e Armínio vai defender a depravação total. Né? O Wesley acreditava até na possibilidade de ser isento de pecado totalmente. Inclusive, outro meio de salvação sem a pregação do evangelho. Exatamente. É a ideia de... A ignorância é um dos meios de salvação, que é uma ideia errônea na minha visão. Totalmente Então, o errado. monergismo, nós entendemos o quê? A ação é somente de Deus, porque o homem está morto. Um morto, ele não escolhe. Então, se você chega num morto, num defunto, fala... E aí, você quer a O senhor graça tá ou não? falando de Efésios capítulo 2. Quando todos nós estávamos mortos em nossos Isso, exatamente. pecados e tal. Então nós estávamos mortos. O que nós temos que entender é que lá em Apocalipse capítulo 13, fala que antes que o mundo fosse fundado, o cordeiro já estava morto. Só que o cordeiro foi morto há 2000 anos atrás. O que é isso? É uma contradição? Não. É uma frase que eu gosto muito do pastor César Cavalcante, que ele diz... Poxa, você podia gostar da frase de outro, né, meu irmão? Então. César, cara. É o que eu gosto. pré-existência Eu de tenho Deus. formação na Só pra FTV, encher- né? Só pra encher o saco. Mas, do César. mas o pastor César, ele fala assim, e é um pastor arminiano, antes do haja luz... Quem é arminiano? Ele é literalista. Na verdade, mas- eu ainda tô tentando descobrir o que o Eu tô, César é. mas eu tô tudo bem. eu tô usando palavras Vamos lá. pejorativas aqui pra melhor compreensão. Não, arminiano é ser pejorativo? Os irmãos vão pegar. Não, no sentido de livre-arbítrio, mas antes do haja luz, já havia o haja cruz. Então eu não entendo que o homem... Ih, rapaz, entendo eu quero que- ver se... Ixi, agora você se... Porque agora... assim, pastor Calixto, eu queria que os explica pastores aí essa explicassem questão da deixa eu- consciência que ele tava Não. falando É, aí. porque Vocês estão exatamente- rodeando demais Pera pra aí. explicar só o que é um Pra monergismo. simplificar, sinergismo é o homem trabalhando conjunto com Deus. Monergismo é Deus trabalhando independente do homem. A Pronto. definição é essa, é o homem trabalhando no Que sinergismo. frescuraiada pra monergismo é só explicar Deus. uma palavra. Vamos lá, sinergismo, monergismo, Pastor Calixto me chamou de fresco aqui, ao vivo. Mas tudo bem, eu vou perdoar ele. Mas e Agora, a consciência? E a consciência da lei eu aqui? quero já passar a bola perguntando. Não, mas Não, nós mas eu não estamos aqui respondi na lei algo. do Ele não Romanos. terminou, ainda tem a minha parte Vai lá, aqui, que vai eu lá, tô desde o Fabiano, início aí vai. que... Bom, se o homem ele tem uma consciência, uma natureza do bem e do mal, e a gente sabe que é isso lá desde o Éden, né? O fruto do conhecimento era o fruto do bem e do mal. Então o homem tem essas duas naturezas. Uma mesma pessoa faz o bem e uma mesma pessoa faz o mal. Eu acho que se você analisar você mesmo, você vai olhar pra tua vida e vai falar assim, poxa, eu já errei, já fiz uma coisa errada e eu já fiz uma coisa boa. Então a gente erra e acerta. Isso é comum de todo ser humano. não por Então, nós Todo mesmos, né? monergismo, todo... Não, porque nós somos sujeitos ao pecado. Só bem uma resposta bem clara, assim, muito rápido, para passar para pastor Igor, o seguinte. Todo monergista acredita na depravação total? Sim, Óbvio. É isso? exatamente. Calvino e Armínio concordavam com a depravação total. Que o homem não Vamos. responde, segundo o O homem não tem Não tem condições poder de alguma O de homem tá responder morto, a Deus. defunto. Se você ir na beira de um caixão chamar alguém pra ir pro churrasco, ele vai responder? Ele vai Você tá responder morto. depois que acontece o milagre da A salvação. graça previdencial. Mas assim, ó, isso daí não seria interpretar algumas palavras de forma A equivocada? pergunta aqui, deixa eu estender um pouquinho mais, Fabiano. Vamos lá pro Éden, onde Não, tudo é Bíblia. começou. Então, No virar da tarde, Deus vinha e falava com Adão. e Antes após do a pecado. queda, Isso. Lá Ok. tinha livre-arbítrio. Ok. Pós o pecado. Pro senhor. É que é o o Adão seguinte, pós-pecado. Não, eu É a concordo. pergunta. Pós-pecado.
O Adão se escondeu de Deus. E o Senhor? Sim ou não? Sim. Mas ele ainda ouvia a voz de Deus? Deus foi até ele. Só que assim, eles acreditam, quando eu falo eles... a pergunta que eu estou fazendo é o Mas seguinte... ele não tá morto? Ele não está morto? Ele não tinha Mesmo morrido? depois do jardim, Mas sempre é Deus que vai atrás do pecador. Não, Deus vai atrás. A pergunta não é se Deus vai. A pergunta Ele é se, escuta. porque nem sempre Deus vai atrás do pecador. Eu tenho uma posição Nem sempre. pessoal. Lucas, capítulo de número 15, não diz que Deus foi atrás do menino, não. E se é verdade o que Spurgeon diz que aquele ser, aquele homem, é a representação do próprio Deus. De Lucas, capítulo 15, é a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma. Ele fica lá esperando o filho voltar. Nem sempre Deus vai atrás. É o que diz o texto lá. Eu só tô falando aí. Mas esse era o filho que morava com o pai. Não, era então... o filho que comia na mesa com o pai. Então, eu tô colocando aí. A pergunta é... O homem não tem condições de corresponder a Deus de Sim, modo ele nenhum. responde mediante a revelação que foi dada. É porque ele na minha Não, mas ótica, o Adão já não estava morto no Com pecado? certeza. Mas Deus com veio certeza. falar com ele, Deus se Só revelou que é o pra ele. seguinte, Não, mas espera pastor aí, Calixto. quando Deus pergunta no Éden, tá lá o texto, Deus pergunta, Adão responde ou não? Quem teve a iniciativa? Não, pastor? a questão, pastor, não é quem teve a iniciativa, é se o homem pode responder a Deus. Sem que Deus tenha a iniciativa, não. Não. Se Deus tiver iniciativa, o homem pode Se responder. mostrar algum texto que algum homem foi atrás de Deus. Tá, O próprio e apóstolo o que que a Paulo. gente O apóstolo faz? Paulo estava indo Não foi? O perseguir a que, que a igreja. gente faz com aquele Então, mas texto que diz assim, apóstolo se Paulo o meu não viu a povo se revelação? humilhar... Eu acho Mas que foi assim, ó, Cristo que apareceu ele pra viu ele. o próprio Mas Cristo. peraí, Não aí foi o debate ele Deus. está Mas indo é para um um outro povo que caminho. tá perdido. Não, mas Se aí já é arrepender meu dos seus povo. maus caminhos. Eu acho que Se tem a que dar um gente tempo quiser pra ir cada um pra falar esse- que tá uma bosta. Só que esse povo que se arrepende era o povo que andava com Deus. É nada, é que razão. vocês não Já era estão um povo tendo que ouvia argumento, Deus. aí tá falando que não tem Verdade. tempo. Não, tá sim. Deixa eu ir É. pro pastor Igor aqui. Deixa eu falar algo aqui. Pastor Igor, vamos botar pro debate, porque os cabras aqui do lado, aqui, o monergismo tá sem argumento. Não, tá fácil. Aí tá Argumento, falando, então vamos lá. tá falando que não tem tempo, viu, Olha aí, Jonas? Sempre assim. Tem um aqui que vem aqui que diz, não me deixaram falar. Ele é o que mais fala no debate. Deixa eu Vai lá, falar algo pastor aqui. Igor. Na minha primeira fala, eu quero qualificar, porque é o seguinte: o pastor Calixto, é claro que ele está como intermediador junto com o pastor Jonas, e isso é perigoso, porque pode levantar aquele A gente é efeito. perigoso, não, só vou dizer. Olha O que homem de miserável. palha. O homem de palha. Sabe por quê? Sabe por quê? Falaram aquilo que eu não falei. O porquê que eu estou falando isso? Não, Seguinte, não, é importante, pastor, É. que às vezes a gente faz essas colocações até pro nosso Não, ouvinte, até pra- pra esclarecer. eu tô falando no bom Porque sentido. conforme a gente... o senhor tem responsabilidade com aquilo que o senhor Sim, fala, não com aquilo que a gente sim. entende. Então é importante Por ser isso o que eu mais quero claro explicar. possível pra gente entender Isso, do jeito por que o isso senhor que eu quero falou. explicar. De forma alguma, eu disse que existem outros meios de salvação. No sentido assim, outro, né? Mas assim, nós precisamos... Então deixa eu meios, não. perguntar pro senhor, para o senhor ser muito claro. Sim. Alguém que não ouviu o evangelho. Pensa Ele não pode. no, pensa no que o senhor quiser, índio, tribo remota, no que você quiser. Pensa. No índio que mata filho, Não. adora espírito. Independente do que eles façam, essa não é a pergunta. A pergunta é alguém que não ouviu o evangelho. Não pode ser salvo. Aqui, Não ó, vai esse ser texto, ó. salvo. Só que é o seguinte, aí que eu quero entrar, só para concluir isso daí. O que acontece? O pastor Fabiano falou a respeito disso, concordo com ele e concordo com algumas coisas que os irmãos falaram. Nós precisamos entender o seguinte, que a palavra do Senhor, a pregação do evangelho, a apresentação de Cristo Jesus como o único suficiente salvador da nossa vida, isso é ponto crucial para todos. Isso é soteriológico. Todos nós acreditamos. Eu creio que é consenso Até de todos. povos isolados. Isso. Só que é o seguinte, existem certas formas que nos levam para uma revelação específica de Cristo. Como justamente a revelação, tem a revelação geral e a revelação natural. A revelação natural, ela não salva, mas ela é o meio de encaminhar o homem para a revelação de Cristo. Então, assim, todos estão culpados. Não há desculpa para o homem falar assim, eu não ouvi o evangelho. Então, por quê? Porque tudo resplandece, como eu falei lá, quer dizer, os céus anunciam a glória do Senhor. A natureza está mostrando. Só Então que ele reconhece. isso ele reconhece. Só que o que acontece? Quando o apóstolo Paulo vai pregar sobre Romanos capítulo 1, ele vai falar que aquelas pessoas, eles tiraram a glória de Deus e colocaram a glória em coisas. Adoraram outros deuses. Quer dizer, a gente pode entrar aqui até como o senhor falou em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, até vou no 15. Porque ali fala de uma revelação natural. Ali fala, apóstolo Paulo está falando, que aquilo que o pecado, que a lei, aquele homem que vive pela lei também ele vai ser condenado, a lei dele.
Então nós não podemos descartar Deixa eu colocar um versículo aqui pro senhor. Atos concluir. 10, não, tá dentro do que o senhor tá falando. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus Sim. não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E aí? Sim. O homem, ele Que precisa... o teme, não tá falando de que o evangelho. teme, porque é o seguinte, quem não conhece a palavra, dentro de si, ele carrega também uma lei moral. A lei moral nasce conosco. Então o senhor discorda aqui deles novamente aqui. Sim, claro. Nós nascemos com essa lei moral. Nós sabemos aquilo que é Mas certo ela e não aquilo é a que é errado. semelhança de Deus e não caiu no Éden? Sim, aquilo que o pastor Calixto falou a respeito de Adão responder é que, assim, os calvinistas, eles acreditam o seguinte, que só tinha livre-arbítrio lá no paraíso. E nós não, nós cremos que o livre-arbítrio foi justamente algo que Deus nos deu, Então, nos mas a minha presenteou. pergunta, pastor, é justamente essa. Eu não duvido do livre-arbítrio e eu, algumas vezes, questiono se o crente... se existe livre-arbítrio hoje. Eu até acredito que existe, mas não para o crente. Pronto. Posso falar um pouquinho agora? A minha tese, a minha pergunta a minha tese também foi essa da teologia aqui. O escolhido, ele não tem livre-arbítrio. Ele não tem livre-arbítrio. Moisés não teve, eu não muitos acredito que um salvo tenha livre-arbítrio. Vamos falar assim, o mundano, ele tem um livre-arbítrio. Quando você se rende a Cristo, Paulo diz, ainda que eu sou livre, eu me fiz escravo. Sim. De Cristo. Rui Pronto. Pereta. Ok. Então, a minha pergunta lá no Éden foi, o Adão tinha livre-arbítrio? Ok, ninguém questiona. Mas após a queda, ele continuou tendo condições de ouvir a Deus. Porque Deus o chamou, Adão, onde estás? E ele mesmo, temeroso, se escondendo, tentando já de alguma maneira se justificar com as folhas de figueira que ele fez e tal, pá, mas ele, ainda assim, ele ouve a Deus. Essa é tal. Então, nós não podemos descartar. Deixa eu só concluir. A gente não pode descartar e não vamos falar só do Antigo Testamento, principalmente nos nossos tempos odiarnos hoje. Quer dizer, existem pessoas que nunca ouviram o Mas esse Evangelho é o tema do através de um debate. sonho, através de uma revelação, através de algo eu quero que falar sabe sobre sonho. quem foi. E aí o que acontece? Isso não traz a salvação, mas leva para o caminho para eles reconhecerem a Cristo Jesus. Eu tenho um pensamento um pouco diferente do pastor. A fala do pastor, acho que é Professor Wesley. É até mais parecida com a nossa, do pastor aqui. Sim. Mas vamos lá. Qual é a minha dificuldade de crer que povos que não ouviram o evangelho possam ser salvos? Porque a Bíblia ensina ao contrário. Que é o texto que deveria ter sido lido aqui no começo. Eu não sei se leram ou não. Que é Romanos 10, verso de número 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, peraí, tem um padrão aqui. Tem que invocar o nome do Senhor. Mas que Senhor que é esse? Aí ele vai falar quem é esse Senhor. Como então invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? O senhor tem aí, abre Gênesis 14, 18, vai falar aqui de Abraão. Mas é dentro aí, Abraão chega para falar com Melquisedeque. Não, é para ele completar. Abraão chega com Melquisedeque e Melquisedeque chama o Senhor de outro nome que Abraão não tinha conhecimento. E aí, quem falou para Melquisedeque? Tradição oral ali dos filhos de Noé, ele tem a tradição de um Deus então criador. Explica aí. Tá bom, vamos lá. Então, vai lá. Então, dentro da minha fala aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui em Romanos e também no texto de 1 Coríntios que eu li, que não tem como a pessoa chegar à salvação sem conhecer Jesus Cristo. Aí alguns, que não é a fala do pastor, e depois eu vou ver se é a fala do querido pastor, alguns entendem que índios podem ser salvos pela inconsciência, pela ignorância, porque a criação, eu acho que ninguém crê nisso a revelação... Alguns creem assim, que a revelação natural lá, que o índio vai adorar o sol, vai adorar a lua, vai adorar a floresta e querendo fazer uma boa vontade porque tem um criador, pode ser salvo. Só que isso daí é uma fala grotesca. Por quê? Porque esse mesmo índio vai fazer coisas que Deus abomina na sua palavra. Sim. Vai sacrificar filho, vai pro caminho da idolatria. Por causa da natureza caída. E como que eles podem chegar à salvação? Eu achava que era a ideia de vocês, já vejo que não é a ideia de vocês, mas alguns defendem isso. Romanos 1. O problema também com sonho, eu tenho um problema com sonho que vai no mesmo sentido desses povos que não foram alcançados. Por quê? Esses povos que não foram alcançados, na ideia de alguns, eles já estão salvos pela sua ignorância, porque não ouviram o evangelho.
Se nós enviar um missionário, ela não vai estragar. Não faz sentido. Não faz sentido enviar, por quê? Porque pode ser que metade da tribo crê e metade não crê. Então você estragou tudo. É melhor deixar na Era melhor não ignorância pra deixar. salvar. No sentido de sonho, porque eu já vi alguns citando, sobre o fator Melquisedeque, que tem muito Sim. árabe sendo salvo por sonho e tal, porque não conhece Jesus. Eu respeito, fala mas do livro? discordo. Você fala do Alguns livro? usam, né? O O fator livro ele Melquisedeque. vai tratar justamente de povos Vai lá. isolados. Sim, só que alguns vão vai falar lá. sobre árabe. Só que veja bem, dentro do próprio Alcorão, Jesus é citado. Então como é que eles nunca ouviram falar de Jesus? Eles já ouviram alguma coisa sobre Jesus. Então, o próprio Paulo, porque ele está inserido dentro do judaísmo, Ele que ouvia falar de aguarda um Jesus. tal de Messias. E ele ouvia falar então, de Jesus. repente, Jesus se revela a ele. Ele já sabia que quem ele era. é anunciado como Messias. Exatamente. Então, E aí entra naquilo que o senhor falou, Vocês pastor. esqueceram de Atos, capítulo de número 10, né? Vocês esqueceram de um romano. Que é o Cornélio. Peraí, eu já Centurião. entrei. Posso só finalizar minha fala? Posso sim, vai Só lá. finalizar. Então, veja bem. Então, se Deus pode enviar e dar um sonho pra uma pessoa e salvar uma pessoa, e aí Deus já transforma a vida dessa pessoa, por que enviar um missionário lá, às vezes, pra morrer, pra ser trucidado no campo missionário? Não era mais fácil dar um sonho e salvar todo mundo? Tá, Não então- parece que é um masoquismo? Peraí, eu Então. posso salvar por sonho, mas não, vou Então, enviar uma pessoa lá pra morrer, a pra ser grande risado, pra ser humilhado. pergunta é, Então. a grande complicado. pergunta é, nós tivemos aqui um irmão ontem que testemunhou. E você Sim, vê, não despreza, mas e ele já você tinha ouvido que falar de é uma Jesus. pessoa de uma vida transformada. Nessa parte eu discordo do... Mas aqui no Brasil, deixa eu alguém nunca ouviu falar de Deixa eu Jesus? só colocar isso Não, mas aqui. o Uma tema aqui- pessoa... O evangelho uma tá dizendo, mas pessoa... Jesus eu não tinha ouvido falar. Não, mas peraí. Não, no caso desse rapaz que veio aqui ontem. Então, deixa eu pensar. A semana retrasada, nós tivemos aqui nesse programa Dois muçulmanos. dois muçulmanos, que inclusive nós não podemos nem mostrar a imagem dele, que é o pastor Mohammed, e que ele testemunhou aqui, é um cara crente, e testemunhou aqui o outro pastor, que Harur, que são imensas as pessoas Sim. no meio islâmico, que tem surgido sonhos a eles, de alguma forma, que desperta eles, um deles Tem é até assim, visões. Posso fazer uma colocação sobre isso? despertou neles que Jesus é esse, que é isso? Que amor é esse? ele, Mas isso que pode amor é esse? salvá-los? Não, presta atenção, pastor. E isso levou eles a pesquisarem Aí eu e a buscarem Só o que ele já, seria. ele já tinha ouvido falar de Jesus. levam a buscar, O Alcorão levam fala a de Jesus, O cara não pastor. tinha, mas Se ele ele não segue o tinha Alcorão, ele já ouviu falar de Jesus. consciência do que era esse Jesus. É diferente, né? Uma consciência do que era Jesus. Mas já ouviu falar dele. Aí ele vem. Então, por outro lado, a pergunta é... Eu vou fazer a pergunta para os senhores, e aí eu passo para o pastor Fabiano, está lá, Atos capítulo número 10. Atos capítulo número 10. O centurião Cornélio já tinha ouvido falar de Jesus? Sem dúvidas. Nenhuma. O texto deixa claro que ele não tinha que ele ouvido. tá inserido A no pergunta contexto. é, ele pratica boas obras, É sobre isso que eu anjo estou de falando. Deus aparece a Cornélio, agora... A boas obras de Cornélio vai salvar Cornélio? Não. Não. Mas foi dito a ele: manda alguém ir buscar o Pedro, que esse cara vai te trazer a verdadeira revelação de como você pode ser salvo. Então a pergunta é: Deus pode ter outros meios Então, de revelação que leve essa pessoa a procurar o evangelho Sim. para que ele seja salvo? Essa Sim, é a pastor. pergunta. É isso Pastor, que eu o que falei. que É isso acontece? que eu estou defendendo. O centurião- Existe, tem. Eu não tenho dúvidas, para mim, eu não tenho dúvidas que o tal centurião ouviu falar de Jesus. O contexto da história desse centurião, ele vem de uma série de barulho, de polêmica. E Jesus era o homem mais famoso da época. Jesus, exato. Ele era o mais famoso da Só na pregação dos apóstolos, em um Famoso dia, pra 5 quem? mil Conhecido. almas. Então, pra ele quem? era conhecido. E Jesus era conhecido como? Depende, o judaísmo, o falso profeta, cristianismo, o salvador. Nisso eu entendi o que o pastor Calixto falou, porque realmente não está expresso no texto. Não tá, mas eu mas é entendo o que o pastor obviedade, Fabiano está falando, obviedade. porque... Óbvio, Obviedade, entendeu? Não. Se a gente for por problema, a gente quer saber o que está no texto. assim como- Até porque os senhores gostam muito dessa expressão texto. Assim como- O texto não diz nada que ele conhecia. Pelo O contrário, texto você fala entende só pelo das texto obras, que só das ele obras. fazia boas obras diante de Deus. E que Deus viu que isso não era o suficiente para Mas o se ele, salvar. mas se ele fazia boas obras, certamente Deus já estava operando na vida dele, porque ninguém faz boas obras por si só. Agostinho de Hipona, ele diz: aquilo que você vê de bom em mim
é Deus. Aquilo que você vê de mal é eu mesmo. A gente não pode partir da primícia que alguém pode fazer algo bom sem ser a ação de Deus na pessoa. Mas eu acho que o texto de Cornélio mostra uma coisa, que mesmo... Deixa eu voltar pro Fabiano Faia. Que mesmo você sendo muito bom... Se eu faço algo de bom, é claro que é Deus realmente me impulsionando. Mas isso te salva? Não, de forma alguma. Então acho que isso é que tem que estar aqui. Mostra as não obras salva. que chamou Toda boa dádiva vem de Deus. Não vai, vamos no Antigo Testamento. Tanto Jó como realmente Noé, qual era a qualidade que Deus vai dar deles? Vocês engoliram a fala do pastor Fabiano Faia. Vai lá, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso são obras. Isso são obras. E que chamaram a atenção do Senhor. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte. Isso não salva. Não foi nenhum homem que falou para Cornélio de Jesus. Não foi nenhum discípulo. Antes um anjo. Agora sim, o Pedro vem e esclarece para ele a verdade. Matando essa questão do Cornélio aqui, ó. Atos 10, 2. Assim, ó, esse homem já era piedoso, temente a Deus e orava continuamente e fazia esmola. Ele orava continuamente. Então, assim, ele já era um homem de oração, já tinha um certo contato com a divindade e ele já estava meio caminho andado, pastor. Não, se ele orava, ele aprendeu. Mas ele não tinha. Ele já estava com meio caminho andado. Um detalhe importante. Então, mesmo Mas peraí, gente. Peraí, gente. Se oração é comunhão com Deus, então os muçulmanos têm mais comunhão do que qualquer um de nós. Porque eles oram mais do que qualquer um de nós. Comenta aí, pastor Calixto, o senhor está sozinho nessa. Calixto contra si. Não, mas peraí, gente. Os muçulmanos oram ou não oram? Mas ora pro Deus verdadeiro? Então, mas ora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então. Cornélio, ele orava a Deus, mas ele não tinha revelação do Filho de Deus. Aí que tá. Mas ele recebe. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, como vocês conciliam Romanos 1:20, que fala que os homens são indesculpáveis, com Romanos, eu queria fazer com Romanos 2:14, que fala que a lei está escrita no coração. Como Essa que lei vocês não falam? fala. Não, falando com os gentios e Romanos 2 para os judeus. Ali fala que o homem peca sem lei e o homem peca com lei. É simplesmente E ele vai ser julgado por isso. Palavra ao pastor Wesley, senão vai lá, pastor Wesley. O que acontece é o seguinte aqui, respondendo a palavra do pastor. Romanos 1, Romanos 2. Paulo mostra que o homem sem Deus, sem lei, ele peca do mesmo jeito. E no capítulo 2, olha pra ti, judeus, que se acham o bonitão aí, a última bolacha do pacote, com lei você também peca do mesmo jeito. E não tem como ser salvo pela lei moral no coração do homem. É impossibilitado. A salvação está em Cristo Jesus. Aí no capítulo 3, todos pecaram. Todos pecaram. Tipo assim, ele mostra que o homem peca sem lei, o homem peca com lei, e no final ele mostra que todo mundo peca do mesmo jeito. E a lei moral a lei moral no coração do homem não leva o homem a essa salvação. A salvação caminha em Cristo. Ele é o único caminho, é a única salvação, tá nele. Ó, e essa parte que o homem se torna indesculpável lá de Romanos 1, que o pastor Igor citou, na verdade, a revelação de Deus natural, ela serve mais para condenar do que para ajudar o homem. Exatamente. Concordamos? Mais para condenar. Aí, então, se você ler a igreja presbiteriana está de portas abertas, que nós ganhamos calvinistas aqui. Não, eu não sou calvinista, Uma não. provocação. Mas olha... Sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma análise do texto. Se vocês quiserem, eu faço a leitura só para deixar claro. Porque eu acho que esse é um ponto importante para as pessoas entenderem sobre essa questão de salvação, entendeu? O homem é indesculpável justamente porque ele conhece os atributos de Deus e não glorificou a Deus. Está aqui. A ira de Deus é revelada, versículo 18, contra toda impiedade e injustiça do homem que detém a verdade pela prática da injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto. Deus se manifestou. Todas as coisas invisíveis, desde a criação, são claramente vistas, sendo entendidas por meio de todas as coisas criadas. O seu eterno poder, a divindade. E aí, por causa disso, os homens se tornam indesculpáveis. É isso. Sim. Porque tendo conhecido Deus, aonde? Na criação, nas coisas feitas, não glorificaram a Deus. Antes se tornaram no seu coração obscuro, insensatos. Professando-se sábios, se tornaram loucos. Aí depois, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus entregou esses homens a concupiscência do seu próprio coração. Isso aqui é a natureza humana caída do ser humano. Versículo 29, estando cheio de injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuração, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas, mentirosos, desobedientes, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição naturais, implacáveis, sem piedade. Aí eu pergunto, existe alguém sem Jesus, que consegue ser justo? Porque para mim,
a natureza de todo ser humano tem, se não tem todas essas características em ação, tem uma meia dúzia delas funcionando na sua prática. mas- Como esse homem pode ser salvo sem Cristo? Israel. Como que esse homem pode ser salvo Vai sem lá, Cristo? pastor Vamos lá. Jonas. Ó, vamos pensar um cenário hipotético, que é o tema do debate aqui. Pessoas isoladas, que não tiveram acesso à escritura ou alguém. Esse é o tema do debate. Então, vamos tirar que alguém falou, alguém não falou, vamos tirar. Então, é alguém que não ouviu. Aí, como que vocês, por exemplo, interpretam Romanos 11, que fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer Que ele que ele existe e que recompensa. Então não fala de pregação, fala de crença. Vamos lá. Então, se essa pessoa hipoteticamente está num lugar isolada, não tem acesso a nada e nem a ninguém, e ele crê nessa divindade, como vocês interpretam? Então vamos lá. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai direcionar os gentios. Como bem disse o professor Wesley, no capítulo 2, ao que parece, os judeus estão se achando a última bolacha do pacote. Paulo também vai direcionar a eles. No capítulo 3, Paulo resume, falando, todos pecaram. No capítulo 4, nós vamos ver Paulo agora sistematizando e dando um início introdutório à doutrina da justificação e mostrando que já em Abraão já havia a manifestação da graça. No capítulo 5, a doutrina da justificação é sistematizada de maneira mais cabal, de maneira mais plena. No capítulo 6, no versículo 23, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo vai falar assim, sobre o salário do pecado é a morte. Então, só tem salário quem trabalha. Ele está falando que não há neutralidade. Aqueles que não estão com Deus estão trabalhando para o maligno. No capítulo 7, o apóstolo Paulo vai parecer cair numa crença existencial. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. E agora? Como nós vamos entender isso? O apóstolo Paulo, ele dá a resposta no capítulo 8, no versículo 1. A lei do Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua carne, mas que agora andam segundo o Espírito Santo de Deus. No capítulo 10 e no capítulo 11, nós vamos ver a doutrina da regeneração sendo mais ampliada. Mas o senhor não respondeu a pergunta que eu fiz ainda, pastor E aí Israel. entra a resposta... A pergunta foi bem direta. Então, assim, num cenário hipotético, ele nunca ouviu Paulo, ele nunca ouviu Jesus. Essa pergunta é isso que eu tô fiz. respondendo. Esse cenário, se eu falar assim, vamos imaginar um cenário hipotético onde Deus não existe. Não existe essa hipótese. Então, esse cenário... Hoje, no mundo existe. Não, Deus Do é quadro, eterno, do Deus quadro. existe. Não, do quadro que eu Hipotético. pintei pro senhor. Esse cenário hipotético que o senhor apresentou, ele é ilógico, ele é utópico. Não tem como trabalhar com ele. É a mesma coisa de eu falar, vamos falar que num cenário onde Deus não existe. Não, Deus é eterno, ele existe, ele é. Não Não tô tem como falando de trabalhar com Deus. essa hipótese. Então, quando o senhor fala assim, um cenário hipotético onde a pessoa ele teve uma experiência e tudo, mas nunca ouviu falar de Jesus. Não Eu não existe falei essa isso. hipótese. Eu não falei isso. Eu falei de povos isolados. Hoje nós estamos num mundo globalizado. Sim. Tudo bem, pode ter um ou outro no mundo, mas existem. Mas e 500 anos atrás? Vamos lá. E 1.500 anos atrás? Vamos lá, pastor. Deus é soberano. Aqueles que Deus quer alcançar, ele vai alcançar. Deus, Opa, então o senhor Deus, está ele não mudando se aqui. calvinismo. O senhor está mudando aqui agora lá, pastor É Galera. Já calvinismo. mudou a resposta Pastor, aqui, ó. só Como pra assim eu entrar. mudei? Pastor, Ele mudou um pouco. É a como mesma que Jonas se coisa. arrependeu? Não, Olha só um só. minutinho. É um Só um ponto que nós minutinho. Eu fiz uma É, pergunta só pra- clara. não, Gente, vou falar senão também. a gente não... 30 segundos pro pastor Israel... Finalizar, né? Finalizar Mínimo a foi fala alcançado dele. pela pregação Aí de eu vou Jonas. passar o pastor Wesley. Fechou. 30 segundos, pastor. Então vamos lá, eu finalizo aqui. O exemplo de Jonas, por exemplo. Deus, ele usou Jonas para ir lá e falar com aquele povo. Se Deus quiser alcançar um povo, alcançar uma nação, alcançar alguém, vai ser por intermédio do mecanismo que ele sempre usou, que é o evangelho pregado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não para aqueles que estão em experiências pessoais, não para aqueles que estão em sua própria noção, em sua própria lógica. Então, a hipótese que o senhor apresentou, eu falo que eu invalido ela porque não tem como alguém chegar ao evangelho sem a pessoa de Cristo. É isso que eu tô Ok, falando. querido professor Wesley. Pegando aqui a bola aqui do pastor Israel, Deus, eu citei aqui a situação do profeta Jonas. Deus, ele queria alcançar a cidade de Nínive e ele mandou alguém lá anunciar a pregação.
E essa foi talvez a pregação mais eficaz do texto bíblico, né? E pregou bem mal pregado, né? Arrependimento e a cidade Pra inteira pregar para 200 mil pessoas em um dia foi Ele bem nem mal pregou pregado. arrependimento, ele pregou E ainda condenação. ficou- Condenação. É mal pregado, Mesmo assim, o diga-se povo se de arrependeu e passagem. creu. Então, assim, os povos não alcançados, segundo o texto bíblico, não tem como chegar à salvação em Cristo Jesus, porque Então estão desconhecem. condenados. Segundo a Bíblia Sagrada, estão condenados. O pastor teve um momento que ele citou sobre revelações especiais, né? Aliás, revelações naturais ou de anjos no Velho Testamento, até no Novo Testamento tem algumas aparições ainda. Mas olha aqui o que o escritor de Hebreus fala no capítulo 1, no verso número 2. Mas nesses últimos dias nos falou através do Filho, quem constituiu herdeiro de todas as coisas por meio daquilo que ele fez no universo. Ou seja, Deus ele falou por anjos, falou por visões, falou por sonhos, mas nos últimos dias ele tem falado através do Filho, a pregação do Evangelho, a palavra, o verbo encarnado. Então, como chegar a esta salvação que está no Filho, se não ouvir falar do Filho? Aí aqui eu vou fazer uma construçãozinha hipotética, até engraçada, até cômica, parece que é pra criança. Imagina, a pessoa morreu, pá, abre o olho, tá no céu, na Nova Jerusalém. O que é isso daqui? Aqui é a Nova Jerusalém. O que é Nova Jerusalém? Para onde vêm os salvos? O que é salvos? Quem crê em Cristo? Quem que é Cristo? Faz sentido? Uma pessoa chegar num lugar que ela não conhece, nunca ouviu falar, por uma pessoa que salvou ela, que ela nunca ouviu falar. Pastor, mas aí... Me parece que não faz sentido nenhum. Então, eu concordo com o senhor em partes. Em partes. Porque o senhor está tendo uma visão do evangelho pelo senhor. E a gente nunca deve medir o evangelho pela nossa própria régua. Qual o problema da maioria de nós que temos um pouquinho mais de conhecimento das coisas de Deus? É achar que todo mundo tem que ter. Ou achar que a pessoa se é salva, aí vem também, talvez aquilo que o senhor falou dos judeus, um orgulho besta nosso, de achar que a gente conhece e que todo mundo deveria conhecer, porque só nós somos os iluminados. Deixa eu só falar uma coisa. Existem irmãos que aceitaram a Cristo, viveram uma vida com Cristo, que não sabe o que é Nova Jerusalém, que não sabe o que... Eles aceitaram a Cristo, a fé deles, até pela Cristo sua é própria suficiente. ignorância, no sentido de falta de capacidade cognitiva, de entender, de compreender, pessoas analfabetas. Simplicidade. Simplicidade, que para eles alcançaram a fé em Cristo para salvação. Uma esperança, sim, uma esperança Isso de ir pro céu. Isso não. Uma esperança e de ir pro eles céu. vão pra lá Até porque o nível de a esperança de ir pro céu. é medido nas escrituras. medido, Não, mas é é dado. Wesley não quis Agora, Não foi a teológica que só a não, questão que eu vou pastor. perguntar, vou voltar a palavra pro Fabiano Faia, é a seguinte, Jonas. A grande questão é, ninguém, eu acho que é consenso aqui, que qualquer povo, independente deles ouvir o evangelho ou não, eles já estão condenados. Porque o que condena o homem é o pecado e não a ignorância. Sim. Ninguém vai ser salvo na ignorância. Então, ok? eu sei- Aí a pergunta é, o que nós fizemos hoje com essas revelações? Porque, como o pastor disse, essa revelação que tá aí, gente, existe até uma minissérie aí, que eu ouvi dizer agora, que é árabe, que estão mostrando de árabes que estão tendo convertendo, sonhos, estão que se convertendo. Agora, presta atenção. A revelação dele não mostra um outro Salvador, mostra Jesus. E que esse Jesus que ora aparece em uma revelação, ou uma voz que se ouve, alguma coisa desse tipo, não tem conduzido eles a um outro Cristo. Tem conduzido eles ao Cristo do Evangelho. Que aí, depois disso, só usar um texto aqui que não é, mas eu acho que serve para elucidar. Por exemplo, quando chega o Apolo pregando. Era um menino que pregava com desenvoltura, que tinha muita graça e tal. Mas mesmo assim, Áquila e Priscila perceberam que existia algo nele que ainda precisava ser aperfeiçoado. Sim. E levando ele de lado, falaram mais perfeitamente a respeito do Evangelho. O que eu digo é, essas revelações, elas podem acontecer e levar essas pessoas a um Cristo, a procurar o Evangelho de Cristo. E aí eles serem mais Sim. apurados e Eu tal. acredito. É Ou isso. não, Deus é soberano. Ou ser distorcido, né? É isso. Não, eu acredito. todo Por mundo exemplo, acredita. pastor Calixto, o apóstolo Paulo, né?
Eu já vi muitos pregadores falar assim, não, o cara era ruim, não sei o quê. Tipo testemunho de ex-traficante, como se Paulo fosse um maluco das ideias. E não era, o cara era zeloso. Era muito xiita. Ele era zeloso na sua fé. Ele era zeloso, ele era um cara Alguns temente e dizem zeloso. que era zelote, né? E aí o que acontece? Deus olhou para esse zelo desse cara e falou, esse cara me agrada. E só revelou para ele a verdade. Então, assim, eu penso assim, existem muitos caras aí no Islã, enfim, em qualquer outro lugar, que tem uma fé sincera. O Mohammed anunciou Que tem uma isso, fé ele achava que sincera. Só servia falta Deus. um Estevão ir lá. Exato. Pra que surja o novo Paulo. E Então, eu não vejo dentro- nada demais, por exemplo, uma pessoa que já tem uma base de conhecimento, embora talvez, eu discordo, talvez eu não acredite, porque eu não tenho fundamentos sobre isso. E aí Deus vem e fala em sonhos. Eu não vejo nada na Bíblia proibindo. Quando a gente vê o texto, por exemplo, que... Até porque tem na Bíblia isso. O anjo não apareceu para Cornélio? Sim. Hoje Deus não poderia dar... É uma pergunta, pastor Fabiano. Sim. Não poderia dar uma revelação dessa a qualquer pessoa que tá lá, que não... Olha, manda procurar, procura o evangelho tal. É a pergunta. Se ele pode. Não quer dizer que o cara vai ter uma revelação lá e uma coisa extra-evangelho vai salvar ele. Agora, não, eu mas gostaria- pra que Deus, ele é Deus, ele Para faz o que que ele quer. procure o evangelho. Mas aí todo Porém, mundo o texto concorda diz que que é nos uma últimos exceção, tempos fala por Cristo, né? Agora, Mas a revelação é o não, Cristo. ele pode, é exceção, mas ele pode. Acontece. então, agora, por fidelidade às escrituras, porque eu gostaria de falar assim, porque qual pastor que não já foi questionado com essa questão? Pastor, a pessoa que nunca ouviu é justo. Fala, cara, é justo. Por que é justo? Porque tá em pecado. porque o homem é naturalmente caído, é justo. É justo porque isso aconteceu lá em Adão. A graça foi nos dada agora, e se é injusto, então a injustiça não está agora. Né? Então a cruz que na tornou queda. tudo isso injusto. Porque antes disso Deus era injusto? Não. Quando Deus condena o homem, ele está sendo justo, condenando o homem. Então eu gostaria de colocar outras questões. Mas é claro que, como um homem de Deus, que conhece o coração de Deus, que é revelado nas Escrituras, a gente tende a entender que o Deus que que conhece o coração do homem, que me fugiu a palavra, perdão. Esquadrinha. O Deus que sabe o que você vai Prescruta. dizer antes de dizer, sabe o que você vai A pensar presciência de antes Deus. de pensar. Deus sabe o que você vai fazer. Então, assim, Deus conhece cada ser humano. Então, o cara morreu, você conheceu o evangelho e tal, e não sei o quê. Cara, Deus sabe o coração daquela pessoa. Talvez aquela pessoa, nem ouvindo o evangelho, talvez ela seria salva. Então eu confio na justiça de Deus. Então, mas a mesma coisa que a gente faz, ô pastor Jana, pra gente ouvir o áudio que o senhor vai chamar, mas é a mesma coisa que a gente fala o seguinte, a gente fala isso dos povos não alcançados, mas nós não temos coragem de falar isso do povo alcançado que vive uma vida desgarrada, que vive uma vida desgraçada. Por quê? Porque quando o filho daquela irmã, que é da nossa igreja, que tá desviado, que tá fazendo tudo que não presta, morre, a gente vai no velório e diz assim, a salvação pertence ao Senhor, eu não Jonas vou julgar. 2:9. Peraí, irmão. Mas é educação Peraí. aí. Não, peraí, irmão. vida dele, O a cara palavra ajuda vive ele. Você vai uma fazer- vida desgraçada, de pecado. Ele já não tá condenado? Sim. Alguém já E fez por que, aí... que a gente não tem coragem de chegar e falar, não, senhor? Tem que ter coragem, eu concordo, tem que ter coragem. Porque não, é verdade. eu vou Mas falar deixa eu pra falar vocês. aqui, alguém já fez Mas aqui fala- sepultamento de depois de um suicídio? mês, né? Tem que ter Peraí, deixa eu sensibilidade. só... Alguém já fez aqui sepultamento de suicídio? Ô, Jonas. E foi questionado lá na beira do caixão? Ô, Jonas, E foi aí deixa eu questionado te disso? falar, sabe o que aconteceu? fiz, Não, eu só quero eu saber dirigi- se tem coragem de família. falar lá. Eu dirigi uma Eu já igreja fiz. numa E fui comunidade. questionado do pé do Eu caixão. vou falar aqui, Meu não Deus. quero que ninguém... Eu E dirigi aí? uma igreja numa comunidade, em um certo lugar, que o menino foi fazer um assalto. Chegando lá, ele matou um policial. Matou 2 pessoas. Mas o policial ainda revidou. E no revide do policial, acertou ele e ele também morreu. Me chamaram para fazer o velório. Já fiz velório, sim. Não, peraí, me chamaram para fazer o velório. E aí, pastor? Peraí. A mãe queria, todo mundo queria ouvir que o quê? Tá na Foi glória. salvo. Deus vai preparar um lugar bom para ele. Eu falei, vocês querem que eu vou lá? Se eu for lá, eu vou falar que ele tá no inferno.
Boa. Porque um cara que estava fazendo assalto, que matou 2 pais de família, que estavam cumprindo o seu legítimo dever, pela lógica dos fatos, aonde ele está? Pela Bíblia. Pela Bíblia, onde ele está. Ah, pastor, e se ele se arrependeu no último momento? Meu amigo, isso pode acontecer? Pode. Mas a Exceções, evidência da vida que ele levou e a evidência da morte que ele teve é que ele está em direção ao inferno. Até pra servir E de por que exortação nós aos não outros, temos né? coragem de falar isso? A gente fica arrumando arrudeiozinho. Mas isso daí é uma É psicologia delicado, né? pastoral. É Aí você tem delicado, que ter né? o É porque, na verdade, Vamos ouvir os a áudios, vamos família ouvir os tá áudios aí, Isso aí senão é já uma mudar o psicologia nome. pastoral. Vamos ouvir o áudio É aí. delicado, né? Quando põe a gente na parede, é difícil. fácil falar do povo que tá lá longe No meio do mato. e no meio do mato e não tem como vir revidar nós, tá né? vermelho, tá Mas ficando quando é vermelho. nós, O homem aí é ficou com- o homem delicado, ficou né? bravo. Vamos ouvir o áudio. O homem ficou bravo. Pode pôr o áudio aí. Bom dia a todos, batedores, a paz do Senhor. Queria fazer uma pergunta para os pastores calvinistas aí no caso, que Qual deles? o Israel começou dizendo que nem toda lógica faz sentido e nem toda lógica está certa e nem toda assertiva tem lógica, né? Falou em língua. Eu queria saber se isso aí só convém pro lado dele. Quando não convém pro lado dele, essa frase não vale. Meu E Deus. se quem salva é Jesus, as crianças, por exemplo, que nunca ouviram o evangelho, são salvas, porque, se não me engano, lá em Mateus 19:14 diz: deixai vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Frase do próprio Jesus dizendo que as crianças são salvas, porque delas é o reino dos céus. Deus abençoe a todos e bom dia. Tem mais um áudio, então anota aí. Vamos soltar o outro áudio e depois a gente já volta respondendo os 2 áudios. Pode soltar o seu. Paz do Senhor Jesus, a todos aí da mesa, eu sou o irmão Edson de Pouso Alegre. Minas Em Gerais. cima desse Já debate, peguei lá. eu gostaria que os irmãos me ajudassem na passagem de Lucas 16, versículo 22 ali, que Jesus está falando do rico e de Lázaro. Lázaro recebeu todos os males e o rico todos os bens. E morreram ambos. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Ele foi salvo. Ele escutou o evangelho ou ele vivia a palavra de Deus? Como que os irmãos podem me ajudar nesse texto? Amém? Deus abençoe. Israel, a Vamos primeira lá, foi então. direcionada para o Depois senhor. volta, né? Meu irmão, eu citei Aristóteles. Nem tudo que é certo é lógico, nem tudo que é lógico é certo. Eu não entendi muito. Ele falou assim que se isso cabe pra nós também. Cabe pra qualquer cristão. Se você colocar Deus dentro da lógica humana, você vai ter alguns problemas. Eu acho que ele quis dizer assim, se você reconhece que tem coisa que não tá certo na sua vida. É isso que ele quis dizer, eu acho. Coisa que não tá certo na minha É, vida? porque se nem toda lógica é lógica, nem tudo que é certo é certo. Aí ele perguntou assim, se isso cabe pra você, entendeu? Ah, entendi. Se É só tem pegar a frase e colocar pra você e falar se isso cabe pra você. Não, é lógico que cabe pra mim. É o que eu tô falando, pra todo cristão. Não podemos colocar Deus dentro da nossa lógica. Agora, se ele quis dizer de pecados, eu sou um miserável pecador. Isso, eu não também mereço o erro, céu, não. pronto. Também é. Eu não mereci pro céu, não. Lucas 16, nosso irmão de Pouso Alegre. Mas antes do Lucas 16, esse irmão que fez esse questionamento ao pastor Israel, continua o questionamento na segunda frase, dizendo o seguinte: ele quer defender que se as crianças Ah, é verdade. são salvas por causa da ignorância delas ou da falta de compreensão delas em responder, ou o tempo que nós chamamos da ignorância de uma criança, não saber discernir a mão direita da mão esquerda, ela é salva, pronto. Outros vão falar daqueles que têm problemas mentais, que não conseguem, pá. Então, e aí ele quer usar isso para justificar o seguinte: se A essa falta da criança, pregação, né? se Os essa que não criança, ouviram. A ignorância. aí a gente tem fala o texto, que né? eles Que ele mesmo estão lá. citou. Ele mesmo citou o texto. Então, ali tem O texto é específico, né? ali Jesus tem dá o salvação texto. para uma criança, Tem o texto. mas não diz que tem que Se é tivesse salvo o texto, quem não ouve. se tivesse um texto que tem salvação pra quem nunca ouviu o evangelho, a gente Ou tava- pra quem não tem coerência. Coerência, não é? Tá tranquilo. Porque tá a Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho, né? Lucas 16, Não do é Matheus. o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: nem os loucos errarão o caminho. Lucas pontuar 16, aqui? Vai nosso lá. irmão lá de Pouso Alegre. Que é cidade sobre boa. a parábola de Lázaro de e o Rico. E eu não tô longe da cidade de Pouso Alegre, cidade bonita. Ela acho que tá a 70 quilômetros da cidade que eu moro. Tive Cidade lá maravilhosa, Minas Gerais. sexta-feira passada. Passa por Ouro Fino, vai lá pra... Enfim.
Dentro dessa parábola aí, acho que ele citou que Lázaro não tinha ouvido falar sobre Jesus, né? A própria parábola deixa claro que ele vive no contexto da lei. Que quando ele quer voltar lá do mundo dos mortos, não, fica lá, os seus irmãos têm Moisés e os profetas. Senhor, quem E Abraão. a ideia ali da parábola, ela quer falar, ela quer ensinar, ela é um show contra a aniquilação da alma, ou o sono da alma, o adventismo. Universalismo. Porque essa parábola só mostra para onde vai uma pessoa que é temente a Deus e que não é temente a Deus. É um ensino abstrato, né? É o ensino primordial da parábola. Se não for esse ensino, qual que é o ensino da parábola? Na verdade, Então- alguns falam que não é parábola, né? Que É porque Pode que tem um nome no singular e tal. Tem Abraão, Mas, tem Lázaro. mas eu acho que o senhor definiu muito bem. Ali a questão ali não é se ele ouviu Não ou é. não ouviu. É o mas destino. sim É o destino. o que cada um pratica. É, Aquilo um que vai você, pra- as suas as obras. práticas, vai dizer. E aí eu me afirmo de novo, dentro do que o senhor falou da parábola, para voltar um pouquinho na história que eu contei para você. O modo de vida que você leva é que vai falar para onde você vai. E outra, morreu Como é, já tá que julgado. como é que eu roubo, como é que eu mato, como é que eu me prostituo, aí na hora Nova H, Jerusalém. no último minuto, oxe, não é todo ladrão da cruz que se arrepende não, teve ladrão também que foi morto e foi pro inferno. Então, Pastor Igor. Eu vejo aqui que o debate ele está sempre querendo ir para alguns lados, que isso é bom, ótimo, porque estamos falando de soteriologia, de salvação, mas acho que ficou muito claro que nós cremos que a única porta para a salvação é Cristo Jesus. Acho que por isso através foi da para sua outros lados pregação. também, porque a gente tem a Isso visão... é fato. né? Não tá Só tendo que debate. o que está pegando aqui é aquele que nunca ouviu o evangelho. E parece que a gente está com um pouco de dedos de falar, como o pastor Calixto falou. E é verdade, a gente precisa A reconhecer. gente precisa falar o que a Bíblia diz, gente. Eu vejo na Bíblia Sagrada a responsabilidade segundo o nosso conhecimento. Ali está em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Rapaz, tem um tal de Carlos aqui, esse cara deve ser apaixonado por mim, viu? Ele entra no debate, não é pra debater, não. Ele entra pra falar de mim. Ô, glória. Jesus da glória. Então, olha só, a quem muito foi dado, muito também exigido. Então, quando eu olho para esse texto, principalmente João 14, versículo 6, que assim, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu vejo um exclusivismo. O exclusivismo, num bom sentido que eu estou dizendo, porque ali aquele que não ouviu, aquele que não percebeu, aquele que não teve a revelação, não tem realmente como ser salvo. Só que existe, e aí eu entro como uma exceção em meio a uma regra bíblica, que é o inclusivismo, que é o caso até mesmo de Cornélio. E não só Cornélio, porque Cornélio a gente viu, já debatemos aqui a respeito, quer dizer, ele temia a Deus. Então assim, ele estava muito mais firmado no Antigo Testamento, no conhecer a Deus do Antigo Testamento, do que propriamente do Filho de Deus, a revelação de Cristo. Poderia ter escutado a respeito de Jesus, e até faço um adendo aqui para os ouvintes saberem. Quando nós falamos quando vocês falam assim a respeito do islamismo, não, mas eles sabem quem é Jesus. Na verdade, Jesus, no Alcorão, ele é apresentado como Issa, como um dos profetas, qualquer profeta, não como o Salvador. Então a gente não pode falar assim, não, os muçulmanos eles escutam a respeito de Jesus. Não, eles escutam de um Jesus completamente errôneo. Meio, né? Aí a gente vai lá para João capítulo 4, quando a mulher samaritana está ao lado do poço, e Jesus chega ali. Primeiro, o Senhor Jesus, ela vê o Jesus como um homem qualquer. Okay. Capítulo 4, versículo 9. Depois como profeta. Depois ela vai ver como profeta. Quer dizer, é uma revelação progressiva. A gente sempre está nesse contexto. Se eu olhar para 30 anos atrás, quando eu me converti, hoje, pelo amor de Deus, hoje eu tenho uma revelação e está sempre na progressão, sempre crescendo, como nós. Então, assim, existe esse inclusivismo que eu caracterizo como uma exceção. E é aqui que a gente precisa falar, justamente por causa do tema do debate. As questões de sonhos, visões. Tem um documentário até no YouTube, eu não sei qual o nome e tal, mas está lá no YouTube. Já vi. O maior país que hoje está tendo um grande avivamento, antigamente era a China, hoje é o Irã. Justamente por causa disso, de muçulmanos estarem andando e terem a revelação, a visão, literalmente.
Cristo aparecendo para ele, fala, eu sou Cristo. Como realmente, sabe, Pastor, apóstolo Paulo. eu aceito isso, eu acho que isso Deus faz desde que essas revelações, ou falar assim, extras bíblicas, conduz essa pessoa Sim, eu ia terminar ao nisso. evangelho. Isso daqui ao não evangelho, é total. porque senão também, Sim. pastor, só colocar um ponto aqui, e eu vou dar pro senhor. Satanás pode Sim, transfigurar em anjos de luz. Pro senhor, se não também, isso também pode nos tirar de um dever que é atribuído a nós. A Sim. pregação do evangelho. E de pregar. Isso, Porque então, por isso eu a vou gente concluir não em pode... relação a isso. Isso que eu vou concluir. Entra no que eu falei, às Todas vezes vão lá essas pregar e são coisas, assassinados, é isso. mais fácil dar um sonho. E até vou uma pegar um visão. gancho sobre isso daí para vocês pensarem, seria até uma pergunta meio que retórica. Então, assim, concluindo essa ideia, não a minha fala, se puder, é o seguinte, todas estas coisas não é realmente a salvação em si, mas é o meio, é o canal que nos leva a uma verdadeira Progressivamente, revelação. como o senhor falou. Isso, como eu falei. Dentro do A que o senhor Jesus. falou, pastor Igor, dentro do que o professor Wesley também colocou aqui, trazer um contexto, até a citação dele do fator Melquisedeque. Lá no fator Melquisedeque, ele fala de um povo santal Sim. da Índia. E esse povo, eles acreditavam num deus lá, Thakur-Gil, que significava o Deus verdadeiro. É o Deus Couros. Né? É, o Deus verdadeiro. Só que o que acontece, o livro vai tratar muito disso, de missionários que chegaram lá, se depararam com uma história que parecia de Gênesis, de um Deus verdadeiro, Sim, da criação, que tinha o seu filho. só que eles obrigaram aquele povo, não, esse nome tá errado, você tem que, principalmente a Igreja Católica naquela época. E aí, às vezes, deturpou um pouco aquela crença nos santos e aquela coisa toda. Então, essa revelação progressiva, ele pode ter uma visão, um sonho, mas dependendo daquele que vem catequizar, entre aspas, pode conduzir para um outro lugar. Pode conduzir, então, assim, outro risco. Peraí, deixa eu colocar aqui. Volta para mim, só para eu concluir. Até um outro risco. O Jonas citou o próprio C.S. Lewis, que acredita que pode haver a salvação. Não só Wesley, John o Stott acredita que pode haver a salvação por outro meio sem ser Cristo. Isso também é um perigo muito grande, porque se pode haver outro meio de salvação sem ser Cristo, para que os mormons estão certos que tiveram essa revelação para a América Latina. Mas a minha pergunta é, se pode ter outro meio de salvação sem ser Cristo, para que eu vou pregar Cristo? Então, prega Morrone. Agora, uma outra questão também é o seguinte... Nós também não estamos incorrendo num erro quando nós não temos a coragem de afirmar qual é o estilo de pessoa que é salva. Sim. Porque aí a gente fica, sabe... Então, pastor Carlos, aí a gente vai pelas obras. Quando o Senhor fala tanto de Noé, como de Jó, como também de outras outras, vamos falar até mesmo no Novo Testamento do Tiago. De Tiago, do centurião Cornélio. Existe, melhor dizendo, está concentrado algumas características básicas, né? Até eu faço um adendo aqui com uma pergunta retórica. Aquilo que você falou a respeito tem uma tribo tal que não conhece a Deus, aí chega um missionário, vai pregar, daí salva metade e a outra metade não. Quer dizer, ele só foi para estragar. Na visão, né? Desculpa falar assim de vocês, por calvinistas, na visão calvinista, não deveria ser um problema. Porque aquele missionário, ele só pregou para os eleitos. Então, ele realmente só separou quem era e quem não era. Já na nossa visão, né, arminianista, que eu não sou arminiano, que antes de Armínio já existiu o evangelho, glória a Deus, mas assim... Antes de Calvino também. Também. Aí, então, é o seguinte... Então, o senhor é o quê? Define, irmão. Não fica em cima eu sou literalista, eu sou literalista. Não dá uma de Raab, não. Eu me identifico. O cara tá dando uma de Raab, meu, morando em cima do muro. Poxa, eu tô falando aqui, tranquilo. E assim, então assim, isso aí não deveria ser problema, porque se o missionário chega numa tribo, na visão calvinista, para pregar, e metade de uma tribo é salvo, outra não, isso quer dizer que ele pregou simplesmente Atos 13:48, para os pastor. eleitos. Atos 13:48. Então, assim, só que nós precisamos ter um cuidado do seguinte, aquilo que o pastor Jonas pontuou muito bem aqui. Quando uma pessoa recebe uma revelação, seja por sonho, seja por visão, seja por alguma coisa, ou até mesmo uma revelação natural, alguém tem que direcionar essa pessoa no evangelho verdadeiro, porque senão não vai adiantar nada. E é isso que Romanos capítulo 1 vai tratar.
Então, assim, a gente está indo para outros lados, mas qual é o texto? Deus é justo ao condenar quem nunca ouviu o evangelho? É justo, porque todos nós estamos caídos, Posso falar sobre destituídos e pecadores. Então, Olha- pela misericórdia e graça do Senhor, ele resgata aqueles que respondem mediante aquilo que ele Jonas, eu posso só colocar uma frase para o senhor poder passar para... Pra mim, né? Uma frase de A.W. Pink, ele diz o seguinte: misericórdia é algo que você pode clamar, pedir, mas você não pode exigir. Deus terá misericórdia de quem ele tiver. Exatamente. Mas eu posso clamar por misericórdia, mas eu não posso exigir que Deus Porque tenha Deus misericórdia. conhece. Né? Porque eu terei Ele esquadrinha o misericórdia de coração, quem as eu intenções. Posso falar quiser. sobre o que o pastor Então, Igor falou? a grande questão aqui é quando a igreja teme a definir as coisas, ela cria subterfúgios. Sim. Eu não tenho que ter medo de definir de que os povos que não são alcançados estão condenados. Se a igreja tiver essa consciência, eles estão condenados, isso vai nos impulsionar, Jonas, a tirar eles da condenação. evangelizar. Você já imaginou, E detalhe, você já imaginou Que se o Jonas... Exatamente, é o que- Então, você Hoje já nós temos- imaginou nós se temos- o Jonas não Nós temos a tivesse igreja mais certeza? rica da história, que pode fazer missões no mundo inteiro, E e não por que não faz. faz? E por que não faz? Sabe por quê? Entendeu? Porque o livro de Batalha Mundial vai dizer que hoje, nós os crentes, gastamos mais dinheiro com Coca-Cola do que com evangelismo. Tá aí, tá aí. Então, posso a falar? responsabilidade da igreja é pregar. Por que nós Concordamos. usamos, Jonas, o recurso nosso? Porque tem muita gente aí, ó, olha pra mim aqui, é sério agora. Muitos de nós ficamos criticando a igreja. Sim. Só que você esquece que você mesmo anda falando besteira na internet e diz assim, a igreja sou eu. Mas não Então, faz nada. se a igreja é você, eu vou te perguntar, os teus recursos, que você que Tá diz que indo você é pra- igreja, tá indo pra onde? Pro seu bem querer, gastar nos seus próprios deleites ou pra pregar o E evangelho? é um organismo fora do corpo? Como Né? assim? Então, não, mas eu tô, morrer. pastor, baseado. Baseado no que as pessoas mesmo falam. Eu sou igreja. Se você é igreja, a obrigação de evangelizar é sua. E aí a gente critica a igreja que não evangeliza, mas a igreja sou eu. Não é eu que você diz? E aí o teu recurso, por quê? Porque quando eu não acredito que essa pessoa está realmente condenada, o que eu faço? Isso de alguma forma afaga a minha mente. Então o que eu faço? Para que eu vou usar recurso meu para evangelizar? Ué, se ele não está condenado. Precisamos chamar a responsabilidade. Então, eu salvo gasto- pela já ignorância. é salvo. A hora que eu tiver a consciência, por que Paulo deu a vida para chegar à Ásia? Exato. Porque o mundo antigo se acreditava que a Ásia era o berço de Satanás. E Paulo queria o quê? Eu vou lá, vou destronar Satanás do trono e as pessoas vão ser salvas. Pastor, essa é a pastor, ideia. Agora, se eu não pra concluir com acreditar essa sua frase que aí, ó. essas pessoas estão perdidas, gente... Tertuliano, o Tertuliano. sangue dos mártires é a semente da igreja. É isso aí. Tem que fazer missões. Essa Vamos é a lá, responsabilidade sobre o C.S. da Lewis, igreja. que foi falado aqui, entre outros, a gente tem que entender que C.S. Lewis propagou um monte de heresia. Então é o que eu falo aqui. Mas É a nem questão- tudo de Lewis é ruim, né? Nem tudo. Não, nem tudo. Crônica de a minha Nárnia é um esposa... bom Mas a livro, gente um pode filme. falar A minha dos esposa que tá pais nos da igreja bastidores aqui, também, ela o ama que eles C.S. Lewis. falaram. Mas qualquer personagem da história, nós temos que concordar. Soli Deo Glória, sola fide e sola a escritura. Somente as Com escrituras. isso, você tá dizendo que Calvino também errou, né? Sim, muito. Ok, Mas legal. muito. Aleluia. Igual Armínio. Então a gente vai fazer o seguinte. Igual a Bíblia, aleluia. Quando o pastor Igor ele Perde fala oportunidade. da questão da... Ele até citou a mulher samaritana. Ele nem liga de apanhar, desde que os arminianos apanham também. Exatamente, vamos apanhar todo mundo junto. Sobre o decreto, realmente não é um problema, porque tá uma Eu gosto tribo... dessa palavra decreto. Né? É que tá na Bíblia, né? Livre-arbítrio não traz. Então, o que acontece? Não, mas não dessa forma que você Não, coloca. tá lá. A própria mulher no poço lá, ela bebe da água. A sede dela é saciada. Eu não entendo a ideia do livre-arbítrio, até o termo muito usado, desviado. Porque a mulher bebe da água, Jesus fala, a água de Jacó, do poço aqui, você vai voltar a ter sede. É a água que eu ofereço, você nunca mais vai ter sede. Só que aí, automaticamente, quem defende o livre-arbítrio vai ter que falar, se você não vigiar, o capeta vai entrar e vai fazer você ter sede de volta.
Então, se Jesus está falando que beber uma vez nunca mais vai ter sede, o porquê a ideia de tem que continuar bebendo? Por isso que eu acredito que quando Deus, ele manda um missionário, aqueles que bebem da água, eles são os eleitos. Aqueles que não bebem, é porque não são os eleitos. Porque a mulher samaritana não foi atrás de Jesus. Jesus que se apresenta a ela. Jesus, ele arma todo um cenário. Jesus, ele confronta o pecado dela. Não é teologia coach que não tem confronto. Ele confronta o pecado dela. Aquela mulher reconhece que ele é o Messias, bebe da água e a prova cabal que ela bebeu da água é que ela vai ficar, ela vai pregar para toda Samaria e Jesus vai ficar dois E o senhor deu um jeitinho para colocar aí a eleição. É porque assim, esse é um outro... eleição. Esse é um outro tema. Não, é que entra o que o pastor falou. Não, mas entra no que o senhor falou. Para falar sobre a revelação progressiva. Não, mas entra no que o pastor falou. Entra no que o pastor falou, por quê? Ah, vai lá pregar, mas só os eleitos vão crer. Atos 13:48. Paulo pregava com a grande multidão. Só creu os eu falei ordenados. isso porque vocês colocam assim, não, ele foi, estragou tudo. Não estragou nada. Ele foi pra pregar, porque é pra pregar. Dentro da nossa visão... Ele falou na visão de quem defende o livre-arbítrio, estragaria tudo, mas na nossa também. Posso colocar 3 pontos aqui aqui para voltar pro tema? O método operante de Deus estabeleceu para alcançar seu povo é mediante a pregação do evangelho. 3 pontos aqui para voltar pro nosso tema aqui sobre... a pessoa ser salva ou não sem ouvir o evangelho. Esse negócio de pontos aí, eles gostam. Viu? Eles gostam. O arminiano também. Normalmente, 5 pontos. o que acontece? Normalmente, quem acredita em salvação vai acreditar ou é pela fé em Jesus, ou pelas boas ações, as boas obras, ou pela boa consciência. Não tem outro... Que já quer até no universalismo. Esses 3 motivos. São esses 3 motivos, a discussão gira em torno desses 3 motivos. E eu vou colocar biblicamente aqui os 3 motivos. Vamos lá. A fé em Jesus Cristo. O que é a fé em Jesus Cristo? É a confiança no sacrifício, a aceitação da sua graça. Qual que é o papel dessa salvação? Sem essa fé não há salvação. Então, a fé salva ou a fé em Jesus salva? A fé em Jesus. A fé está baseada em Jesus. Não, mas nem sempre. A fé salva ou a fé em Jesus? A fé em Jesus. E a gente vai ver isso em Efésios 2:8. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dons de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, todo mundo conhece o texto, para que, enfim, ninguém não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 10:9, se confessares com a sua boca e creres com o teu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo tudo de sua casa. Então, essa aqui é a salvação pela fé em Jesus Cristo. O elemento boas obras. O que seria na cabeça da galera que é salvo em boas obras? Atos de amor e obediência a Deus. Qual que é o papel? A verdadeira obra, ela é fruto de uma verdadeira fé em Jesus Cristo, em obediência a Jesus Cristo. Então, o senhor está dizendo o seguinte, a fé não salva, ou seja, eu não faço boas obras para ser salvo, eu faço boas obras porque sou salvo. Eu sou salvo. Porque eu sou salvo. Okay. Tiago 2,17. Okay. Assim a fé, se não tiver acompanhado de obras, é morta em si mesmo. Palavra de Tiago. No versículo 24 ele diz assim, vede, como que pelas obras o homem é justificado e não somente pela fé. Esse somente significa o quê? Sem a fé está acompanhada aqui. Sem obras, a fé... Não, porque não adianta eu falar que eu creio, o diabo também crê. Então e até estremece. Mas a fé... Inclusive, Jonatas Eduardo tem um livro muito bom, A Fé dos Demônios. É bom para quem quiser ler. Então, aí, Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, assim, cai por terra, salvação por obras e ações. E o último ponto é a boa consciência. Coração puro, ou seja, a pessoa que não tem culpa. Ela vai ser salva por causa disso? Não. Qual que é o papel da salvação? De novo, ela é acompanhada da fé em Jesus Cristo e obediência, que ajuda a manter essa pessoa na integridade. Não se salva sozinha. Aí isso a gente vai ler em 1 Timóteo 1:5. Ora, o fim do mandamento é a caridade e um coração puro de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Uma boa consciência, porque você faz as obras de fé e vive uma vida digna. Então, isso te dá uma boa consciência. Uma fé não fingida, porque fé não é pensamento positivo, não. Olha, tem alguém aí, tem a Val, pastor Jonas, o melhor café pergunta aqui de São Paulo. Deixa eu abrir aqui. Vai lá, Val, faz a sua pergunta pro debate. A paz do Senhor que chique. para todos. Amém, Val. Eu já ouvi falar que aonde não chegou
o evangelho, é o Espírito Santo quem vai levar, não é? Porque ele não faz parte de tudo. Olha aí. Olha aí, Ninguém a falou do pergunta Espírito da Santo o Val, debate inteiro, pastor. porque é o seguinte, se o Ninguém falou Espírito do Santo Espírito habita Santo, a aí, ó. terra e o Espírito revelação Santo... está Aí a Val vem falar do Espírito Santo. Ninguém falou. Então, a ação do... Se é ele que convence o homem do pecado e juízo, justiça e é juízo. ele que veio preparar a igreja, é ele que veio testificar de Cristo, que vos ensinará aquilo que eu Então. não tive tempo de Eu posso ensinar. responder, irmã falo- Val? Eu posso E aí, responder? vai lá, Irmã Val. perito pastor Wesley. Irmã Ô, Marquinhos, Val. não é o pastor Gino, Wesley. Não, mas era eu. Calma, vai falar, volta em você. Irmão Val, o Espírito Ele quer Santo. grandão hoje no grito, grandão, meu. Ele- Os caras ficam falando que é eu que grito, mas o grandão hoje Não, aí mas tá... ele não passou pra mim ainda. Vai Irmã lá, Val, Wesley. o Espírito Santo, ele age através do povo de Deus. Ele habita dentro do povo de Deus, da igreja de Cristo. Então tem que ter um agente. Esse agente é um cristão usado pelo Espírito Santo que vai pregar o evangelho. O Espírito Santo vai abrir o coração dessa pessoa para Então que o ela senhor creia está igual Atos dizendo 16. que o Espírito Santo, ele não age só. Ele precisa de um agente. Ele habita em nós. E Jesus Ele disse vem assim, com se nós. eu não for para a cruz, o Consolador não virá. Não virá. Não, mas Virá ele pra está habitar no dizendo povo. que o Espírito Santo está ele já limitado a veio. alguém. Ele tá limitado. Não é limitado. Ele colocou ali, ó. Não é Ele limitado. colocou, Ele pastor. habita no cristão. Então, ele só Nós somos pode cristãos. agir por um cristão. Ali, ó. estão colocando O Simão palavras na tá boca. falando aí no debate que é pra cantar o hino pro senhor. Glória a Deus. Grandão, grandão da Galileia. Deixa eu falar. Ô, pastor lá, Calixto, eu quero te pastorinho. fazer uma pergunta, pastor Calixto. Vai lá, pastorinho. lá. Pera aí, ó, irmã Val, seguinte. Eu discordo um pouco do professor Wesley, porque é o seguinte, o Espírito Santo de Deus, ele age de uma forma sobrenatural. E aí que entra a revelação, as exceções de revelações, entendeu? Sinais e tudo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele pode. Vamos supor, da forma que o professor Wesley colocou, não concordo muito, porque ele quer dizer que se eu não estiver, o Espírito Santo de Deus não pode agir? É claro Agir que ele ele age pode. para salvação. Falando para salvação, falou no sentido Não, de salvação. Agir Mas ele ele age. vai direcionar aquilo lá que eu falei, o canal. Sim, mas tem que ter alguém para pregar. Tem que ter alguém, tem que ter Se um não tiver ser alguém, não humano. tem como. Sim, mas Tem que ser um ser A humano. gente vai falar igual o testemunho de Jeová que o Espírito Santo é uma de força forma ativa. alguma, não. Então, De forma alguma. Ele Vocês pode entenderam. agir. Eu vou dar Olha uma só. de besta aqui só pra nego meter o Vocês pau em mim entenderam. só pra nego meter o pau em mim na internet. Mas não usou uma jumenta? Deus não usou uma jumenta, Deixa né? eu E aí, falar algo Jonas, o que aqui. você acha? Olha os professores Se Deus aí, ó. usou uma jumenta, Mas não faz pode quem usar quiser. outros instrumentos hoje? Eu tô... Ela uma pregou o pergunta. O evangelho. Espírito Santo é Deus. Mas isso Ele não faz da aquilo jumenta um que ele profeta. quer. Ele faz aquilo que ele quer. Mas Ele é ela Deus. falou, não falou? Sim. Só um detalhe aqui muito importante que eu queria colocar, o seguinte, foi falado de C.S. Lewis, só que assim, é muito interessante que quando nós vamos ver a história da igreja, pastor Jonas, pastor Calixto, é muito perigoso aquilo que eles também falaram. Vamos falar da patrística, né, dos pais da igreja. Clemente de Alexandria, ele falava o seguinte: para ele o castigo é corretivo, visando transformar e conduzir à salvação. Quer dizer, através do castigo todos vão ser salvos. Ele, é isso que ele pensava. Gregório de Nissa, ele falava ainda mais, sabe? Ele falava assim: com o fogo potencialmente sem fim para alguns não batizados, há uma tensão entre salvação universal e julgamento purificados. Ele queria dizer o seguinte, que nenhum ser criado de Deus ficaria fora do reino de Deus, universalista. Orígenes, que nós também bem conhecemos. Só passaria um pouquinho no purgatório, depois ia pra lá, né? Se refere à restauração final de todas as coisas. Ele cria, juntamente com Gregório, que no final de todas as coisas, todos iriam passar por um fogo purificador. Cipriano de Cartago, ele vai falar em latim, né? Extra ecclesiam, nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Olha o perigo. Cipriano de Cartago. Justin Martin, né? Que é Justino Eu tô quase de Martin. acreditando no que Cipriano disse, viu? Fora da Debrais tem salvação. Olha só o que ele vai falar. Pessoas que viviam vamos conforme... vir pra Debrais. Isso aqui é mais perigoso ainda, o que Justino vai falar. Ele fala assim, ó, que pessoas que viviam conforme o Logos ou a palavra, ainda sem conhecer Jesus explicitamente, era o fato de cristãos, em essência, serem salvos. Quer dizer, é complicado. Vai colaborar com aquilo que C.S. Lewis vai falar. Agostinho também. Agostinho, ele sempre vai mudar, né? O novo Agostinho, o velho Agostinho, Ele enfim. não dá nem pra dar Ele crédito diz assim, ó, muitas vezes, né? quem está na igreja não será contado, quem não está na igreja não será contado como filho, mas também reconheceu a universalidade do corpo. Olha só que C.S. Lewis vai falar. Para concluir, cada oração, olha o perigo, cada oração sincera, ainda que feita a um Deus falso, é aceito pelo verdadeiro Deus.
Quer dizer, isso é uma bomba de uma heresia. Porque cai naquilo que nós falamos. Recebe a revelação, vai para um ensino correto e incorreto e tudo, então vai ser salvo. Por quê? Porque orou? Que Deus? Não sei, eu orei para algum Deus aí. Então isso é muito perigoso. Por isso que nós estamos falando de uma revelação progressiva. Estamos falando de exceções, estamos falando de povos que todos nós pecamos, somos pecadores e necessitamos realmente, sabe, de um Salvador, que é Cristo Jesus, e através da sua palavra... Sabe um texto que passou batido, pastor? Sabe um texto que passou batido? Paulo chega para pregar na Grécia, ele usa o altar do Deus desconhecido. Então, prega, eles conhecem Deus, mas ele anuncia quem é esse Deus. Olha, deixa eu só dizer um texto aqui que eu acho que vai confrontar a frase de Lewis. Eu gosto muito de C.S. Lewis. Sim, ele tem obras. Acabei de ler outro dia dele lá sobre aquele... Cartas do Diabo. Cartas do Diabo ao seu... Diabo Aprendiz. Diz, né? Muito bom. Muito bom. Tal. Mas qual que é a grande questão? O próprio Jesus disse isso. Você só é salvo se você crê em mim. Sim. Como diz as... Escritura. O Cristo que salva é o Cristo escriturístico. Eu começar, ou seja, a salvação ela vai sim vir pelo meio do evangelho, gente. Se eu começar a acreditar aqui que qualquer outro pseudo evangelho, que qualquer outra extra revelação sem ser o evangelho me conduz à salvação, ainda que venha um anjo do céu, nós estamos na roça. Porque o menino lá que estava indo, ainda que era prosélito já, o eunuco, mas foi necessário que Filipe explicasse para ele. Tem que ter pregação. E explicou o evangelho. Então, eu não desacredito de qualquer revelação que possa conduzir alguém a Cristo, porque eu já vi isso, desde que conduza ao Cristo escriturístico, né? A um Cristo que ele venha para o evangelho. Olha lá, pastor Jonas. Pastor, nós estamos chegando no final já, pastor. O horário já foi embora. Eu queria só ler um texto aqui antes de devolver para o senhor. O texto de Salmos 119, que diz assim: Bem-aventurados os de conduta irrepreensível, que vive conforme a lei do Senhor. Bem-aventurados que obedecem os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Olha, porque eu estou dizendo, eu acho que o texto que o Jonas leu é muito importante, gente, porque se nós, como igreja, começarmos a duvidar do padrão, eu não tenho direito de julgar ninguém. Ora, eu não tenho que... É isso que Paulo diz? A Bíblia ensina que eu não posso julgar? Correta. É isso que Paulo diz, que nós não podemos julgar? Não, Paulo diz que não é qualquer um que pode julgar. Paulo diz, vós que sois espirituais, julgai. Porque o homem espiritual tudo discerne e de ninguém é discernido. Então, porque se eu começar, gente, a abrir brecha, o cara leva uma vida de pecado, o cara leva uma vida profana, e no dia do velório dele eu não posso julgar. Irmão, então para que eu prego o evangelho? Que evangelho é esse? Então, se eu começo a achar... irmão, eu não estou dizendo que você é salvo pelas suas obras, não. Eu peco todo dia, mas eu estou dizendo que o salvo, ele tem uma conduta. Porque, se não me falha a memória, foi C.S. Lewis, não, mas foi A.W. Pink que disse: a salvação é o lado... Não, Spurgeon. A salvação é a santificação é o lado visível da salvação. Sim. É verdade. A santificação é o lado visível da salvação. É o resultado da salvação. É o resultado, porque uma salvação que eu não vejo, que salvação é essa? Não tem fruto, né? As pessoas olham pro Eliseu na rua e não sabem mais discernir. Não, eu vejo que ali vai um santo homem de Deus. Então, se a gente começar a duvidar de que nós temos que ter conduta que diga aquilo que a gente crê, aí os povos não alcançados estão na roça com nós, viu, meu? Porque eu acho que o que tem enfraquecido a proclamação do evangelho é justamente isso. O senhor falou. E eu queria só dizer isso aqui pra gente e tal. Em 10 anos, os morávios, por causa do conde Zinzendorf, enviou mais missionário em 10 anos
do que a igreja inteira no mundo em 200 anos. É isso mesmo. E por quê? Isso é fato, você sabe disso. E por que que eles fizeram isso? Porque eles tinham certeza de uma coisa. A vida que esses povos levam mostram que eles não conhecem o nosso Deus. Sim. Por quê? Porque eles faziam um contraponto entre a vida, o modo que eles viviam e o modo que esses povos viviam. As obras da fé. Então eles falam, pô, se nós somos salvos e vivemos assim, Eles não são salvos. eles não Por são isso que é salvos. obrigação e responsabilidade da igreja. É muito fácil nós apontarmos, mas assim, a nossa responsabilidade. Como indivíduo também, responsabilidade né? de Como pregar, indivíduo. Porque de o cara pregar. fica aí. Eu tô vendo, gente, ó, os caras metem tanto pó à igreja, irmão, que eu tô achando que a igreja parece que é a pior coisa do mundo, para muitos crentes. Porque, irmão, é tanto cacete na igreja. Só que eles mesmo dizem, eu sou igreja. É que nem o cara que diz assim, estão aí falando aí, eu não acredito em Deus. Um monte de pessoas aí, não vou nem falar para não polemizar, um monte de gente aí que diz que não acredita em Deus, mas quer fazer uma lei para obrigar a nós casarem na igreja. Se você não acredita em Deus, para que você quer casar na igreja de Deus? Só pra afrontar. Vai lá, Jonas, Não, vambora. não tem sentido, né? Não tem sentido. Vamos lá às considerações finais aqui dos nossos debatedores. Hoje o tema foi muito bom, falando a questão da justiça de Deus em condenar aqueles que não ouviram o evangelho. Eu quero começar aqui com o pastor Israel. Por favor, pastor Israel, suas considerações finais. Bom, foi um prazer estar aqui na rádio com o pastor Fabiano, pastor Igor, pastor Calixto, pastor Jonas, meu amigo reverendo Wesley. Ah, só o Wesley é amigo dele, tá? Só o porque calvinista. É monergista, é monergista. Só o moner... Esse aí tá igual um pregador do parte de vocês aí, famoso, que diz que os pentecostal não é irmão dele. É um de barba branca? É, sei lá, um miserável aí que se acha que é exclusivista do reino do céu. Ele deve ter sangue azul, né? Exclusivista é seita, cuidado. Deixa quieto. Não, porque o cara falar que nós não, que não é meu irmão, o outro vem aqui agora e fala assim, Wesley, meu amigo. Meu Deus do céu. Ficou vermelho, pastor Calixto. Estamos brincando com o senhor, querido pastor Israel. Vamos lá. Deixar claro aqui que eu não faço parte desses poucos calvinistas que dizem que os pentecostais arminianos não Então são me irmãos chama em de amigo Cristo. também, vai lá. Somos todos amigos aqui. Eu queria dizer que a Bíblia... Aqui foi mais um bate-papo, a gente pensa bem Legal. parecido. Todo arminiano que estuda a Bíblia, ele só não vai se intitular calvinista igual eu, né? Vai ficar no armário um pouco, mas não tem como. Estudou a Bíblia, vai ser monergista. Mas eu já passei por isso, mas quando vocês tiverem coragem, vem com nós. Mas Você está na escuridade. Uma hora eu chega a luz. quero... Ele tipo falou assim, quando vocês for libertos... Gente, eu não posso falar aqui, os caras... Deixa ele. O cara ofende nós aí. Meu, dá 2 minutos pra mim lá, mano. Os caras não deixam falar. Foi ele que falou, eu tô no armário, é perigoso. Ele falou, saiu do armário. Sai. Vamos lá, então. Foi um prazer estar com os irmãos aqui. Obrigado, pastor. Quero agradecer também a presença da minha querida esposa, Lauane Lopes, que está aqui, a doutora Lauane, nos bastidores. Quero falar das minhas obras. Quem é o Gigante da História? Minha primeira obra. Nós crescemos aprendendo que Davi derrubou o gigante, mas Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi, ele chama Golias de incircunciso. Se Golias não é o gigante, quem é o gigante da minha e da sua história? Aqui eu falo bastante sobre a soberania de Deus. Você que é arminiano, você pode ler tranquilamente. Ah lá, de novo. Aqui eu falo também Talento ou Caráter, minha segunda obra, onde eu escrevo com o Paulo César, um arminiano. Quem disse que calvinistas e arminianos são amigos? Aqui a gente fala sobre a árvore não é conhecida pelo dom, é conhecida pelo fruto. Mas tem um raio-x no olho, revela o CPF, pula, vê anjo pra lá e pra cá, tem fruto. A árvore não é conhecida por dom, a árvore é conhecida pelo fruto. E essa é a minha última obra, onde eu sou coautor, Olhos de Águia. É uma obra mais empreendedora, sobre empreendedorismo. Tem uma crença limitante aí pelos socialistas, né? Que crente não pode ser empresário, crente não pode prosperar financeiramente. Isso é uma crença limitante. Esse livro aqui é um livro que vai abrir a sua mente, Olhos
de Águia. E quero agradecer mais uma vez pelo convite, a toda a produção, a Nani, que é uma querida, sempre está nos convidando, ao pastor Calixto, que já me salvou aqui em alguns debates. Hoje ele teve contra mim, mas não tem problema. Tamo junto. Pastor Jonas e a todos aqui da casa. Deus Olha, abençoe. Jonas, antes mesmo de passar o querido professor Wesley, deixa eu passar, mas eu queria pedir para você aí, que está conosco agora, tem muita gente ainda aí, dá um likezinho, nos ajuda, vai lá, gente, preciso que você dê um like aí para que a gente possa espalhar mais a programação da rádio. É importante que você curta, dê um likezinho, porque você fazendo isso, o YouTube entende que a programação é relevante e que ela precisa alcançar mais pessoas. Sobe o número aí, vai, gente, dá um likezinho aí agora, tá bom? Ajuda a gente. Vai lá, querido. Professor Wesley. Meus queridos, eu quero agradecer demais essa oportunidade tão maravilhosa de estar com vocês aqui. Pastor Calixto, pastor Jonas, pastor Fabiano, pastor Igor. É um imenso prazer e privilégio poder ter esse tempo de comunhão e de trocar ideias e pensamentos. E praticamente concordamos com quase tudo, né? Teve um ponto ali, outro aqui que não concordou, mas caminhamos pelo mesmo caminho. Eu falei que ia fazer uma pergunta pro pastor Calixto, vou fazer agora então. Vai lá, cara. Lá atrás ele falou que o cristão, depois que ele crê em Cristo, ele não tem mais livre-arbítrio. Eu concordo, né? O apóstolo Paulo fala que ele é o Rui Pereta de Cristo, o escravo de Cristo. Mas aí o pastor falou que o ímpio, ele tem livre-arbítrio. Aí, pastor Calixto, eu queria que você chegasse no ímpio e falasse pra ele assim, ó: escolhe a partir de hoje não pecar mais e sustente a sua escolha. Ele vai conseguir? Oi? Claro. Mas aí... Não é só pra encher o saco. Não, vou te trazer no próximo debate, Não vai ficar mais meia hora aqui. Beleza, valeu, pastor Wesley. Pessoal, sempre eu quero convidar vocês aqui para participar das minhas redes sociais. Vocês podem me encontrar no Instagram, todas as mídias sociais. Professor Wesley Almeida. Aproveitar aqui e fazer um merchan. Eu vou fazer algo inédito no meu Instagram e eu tô falando aqui primeiro. Eu vou liberar, através do canal do YouTube, mais de 90 aulas da Bíblia gratuitamente. Eu vou convidar você que me segue no Instagram, você que tá me vendo aqui, pode ir lá pro meu Instagram, para estudar comigo de Gênesis a Apocalipse. Eu vou liberar semanalmente 2 aulas. Então, para você ter acesso a essas aulas com a linguagem didática, com a linguagem contemporânea, você tem que estar lá no meu canal do Instagram, onde que eu vou liberar o link para você entrar no grupo do WhatsApp e lá eu vou liberar as aulas. Quero mandar um abraço para toda a minha família, para os meus alunos e para um pastor especial, pastor da Debrais, pastor Jorge. Ele tá lá no Jardim dos Reis. É meu primo e ele pastoreia a igreja lá da Debrais. Acho que ele é co-pastor, ajuda lá. Um abraço. Eu sabia que você tinha o pezinho aqui. Eu fui da Debrais durante 10 tá anos. desviado mesmo, cara. Eu fui líder da Debrais de jovens. O irmão tá desviado mesmo, cara. Não, se eu contar a história que aconteceu lá no campo, vai dar ruim. Mas o senhor é sempre bem-vindo aqui, amém. pastor. Foi um privilégio. Muito obrigado e Deus, que Jesus continue abençoando. Espero vocês no meu Instagram. Olha aí. Pastor Fabiano Faia, suas considerações. É outro também que já foi da Assembleia de Deus e desviou. Nasci, família inteira nasceu. Minha mãe foi batizada. Não, eu acho que antes de Jesus voltar, o irmão regressa. Em especial... Até porque, Fabiano Faia, o bom filho sempre a casa retorna. Eu amo meus filho irmãos. dessa casa. Pastor, é por isso que a gente é de Madureira, a gente amadurece. Mas não tem jeito. O cara amadureceu, tá aqui. Vai lá, vai. Bom, gente, eu vou deixar um texto aqui, eu acho que até responde o pastor Calixto a pergunta do irmão. Vamos continuar o debate. Até o final. E não programei, eu ia citar esse texto, mas responde a pergunta dele. Bom, a única forma, por exemplo, do ímpio conseguir ter essa decisão de abandonar o pecado é essa aqui. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Essa parte a todos os homens complica para o calvinismo, porque todos os homens significa todos os homens. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Sim, rico, pobre, rei, plebeu, todo mundo. Foi sugestivo a todos os homens, ensinando-nos a rejeitar a impiedade. É que todos os homens aí não é todos os homens, é todas as classes para ele. Classes de pobre, rico. Todos na Bíblia é complicado. Pra tudo. O Espírito Santo convenceu todo mundo do pecado de Jesus. Não, ele ofereceu, por isso que agora tem... O texto diz que quando ele vir, ele vai convencer todos. Não, para só a consideração final, vai lá. Um Deus que oferece salvação que não pode dar? Eu falei dos meus livros, vocês querem atacar no final, né? Então, o Espírito Santo que nos ensina a rejeitar a impiedade e os desejos mundanos nesse presente século. A única forma é conhecendo a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o evangelho sim precisa ser pregado e isso tem que nos responsabilizar a entender que os povos não alcançados é responsabilidade nossa.
é responsabilidade da igreja. Então, eu acho que o que esse debate traz à luz é esse sentimento. Tem que trazer esse sentimento para quem está nos ouvindo, para que nós nos mover, para que a gente possa nos mover. Se você não pode ir, ajuda quem está indo. É aquela frase, indo, né? investe em quem está indo. De missões, né? Missões é feito com 3 jeitos, né? Com a coragem de quem vai, com os joelhos de quem ora e com o dinheiro de quem financia, né? É isso mesmo. É isso que tem que despertar no coração de vocês. Eu agradeço essa oportunidade, um prazer conhecer o Wesley, o pastor Israel. Bom, os irmãos aqui, estamos sempre junto, pastor Igor. Obrigado, pastor Calixto, pastor Tamo Jonas. Você é sempre bem-vindo nessa casa. Amém, Deus abençoe. Pastor Igor, suas considerações. Também quero agradecer imensamente. Aqui é uma família, né? A gente fala alto, tal, e tudo, mas tudo é de Deus, graças a Deus. Foi um prazer conhecer o professor Wesley. Se não fosse para falar alto, Deus não me dava condições de gritar. Viu, irmão? Que fica falando Deus de não mim. fazia o cearense. Irmão, é tipo assim, ó, isso aqui é um som. Cada um usa na altura que quer. Italianos falam alto também. Segura essa aí, Vaso. Pastor Israel, prazer também conhecê-los. Pastor Fabiano, a gente sempre, né, está junto. Graças por isso a que Deus. Nós vamos arrumar um tempo pra vocês ficarem um de cada lado uma hora dessa, viu, Nani? E é bênção. Aquilo que o pastor Fabiano concorda, porque esse debate ele mostrou a nossa responsabilidade. Verdade. Antes mesmo de nós vermos a situação, mas a responsabilidade. Infelizmente, todos nós estamos caídos e precisamos realmente aí da graça e glória do Senhor. Então isso nos torna, queridos, coparticipantes no sentido de pregar para aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Nós não podemos, tratar de uma forma indiferente. Somos igreja quando estamos em comunhão, também fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, que é o ID do Senhor, né? Então a gente precisa entender muito isso, né? E quero deixar aqui Romanos capítulo 1, versículo 20, que já foi falado, mas de uma forma mais tranquila, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido claramente vistos, sendo entendidos por meio das coisas criadas, de modo que tais pessoas são indesculpáveis. Por causa desse versículo, o tema, então, Deus ele é justo ao condenar aquele que nunca ouviu o Evangelho. Deixa aqui minhas redes também, minha rede, né? PR Igor Alessandro, ali você vai encontrar também, você pode também entrar em contato ali no inbox, enfim, para palestra, enfim. Quero mandar um abraço para a ITUPV, né, a nossa classe que está lá ligada. Hoje tem aula, né, Instituto Teológico Uma Palavra de Vida. E também deixar aqui o recado para a 5ª conferência Som Rasgando o Céu. Você pode até entrar no Instagram lá, Som que Rasga o Céu, e ali tem um link para você fazer a sua inscrição. Vai ser sábado agora, dia 13, vai começar às 3h da tarde, e eu vou ser um dos preleitores. Vamos ter lá também o pastor Davi e o apóstolo Marco. Nós vamos falar a respeito dos sinais do avivamento. Eu creio que vai ser uma bênção. E quero mandar um beijo para minha amada esposa, Patrícia. Deus abençoe. Amém. Pastor Calixto, antes de devolver a palavra aqui ao senhor, agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do bispo Samuel. Obrigado, bispo, pela oportunidade e privilégio e honra de poder ter estado aqui mais uma manhã no Debate Mais. Para mim sempre é uma enorme alegria poder servir a Deus, servir a igreja, servir o senhor. Conte sempre comigo para aquilo que precisar. Deixar um versículo, pastor Calixto, que está em João 14. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus abençoe. Obrigado por ter estado aqui. Tamo junto, pastor Jonas. Deus seja louvado. Olha, gente, amanhã, o debate de amanhã, parece que também promete. Jefité sacrificou essa aí é forte, a própria filha. E aí, sim ou não? Qual que é a sua opinião? Amanhã. Não perca o debate de amanhã. Jefité sacrificou a própria filha? Sacrificou. Agora, eu vou discordar, não sacrificou. Meu Deus, aí, Nani, ó. A briga aí, ó. Meu Deus, entre os monergistas, ó. Vai pro lado de lá, Israel. É isso aí, ó. Isso prova que ele é um pouquinho do outro lado, ó. Não, isso aí tem. Isso aí, olha, gente, olha, é um debate que amanhã promete. Olha, nós estamos indo embora, louvar a Deus pela vida do nosso líder, que é sempre bom ter ele aqui. E o dia que ele não vem, a gente fica triste demais, mas a gente sabe as imensas obrigações da vida desse servo de Deus, que muitas vezes eu fico pensando como é que ele aguenta, como é que ele consegue. Eu dirijo uma igrejinha desse tamanho e já não aguento. Ele dirige esse país e o mundo e a gente ainda vê ele dar conta.
Bispo, nós te amamos, o senhor sabe disso, o nosso amor você sabe, né? Nem precisa falar muito, que aí a gente já... Mas a gente te ama. Vamos à enquete do programa de hoje. Olha, Deus é justo ao condenar quem nunca ouviu o evangelho? 54% diz que sim, 46% diz que não. Então eu queria perguntar aos 46%, você acredita em um Deus injusto? Vamos lá? Queria perguntar, os 46% faz parte do livre-arbítrio? Deve ser calvinista esses miseráveis. Não é, viu? Brincadeira. Você tem todo o direito de ter a sua opinião. É por isso que é um debate. Um grande beijo a vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Dá tchauzinho aí. Acabamos de apresentar Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza a Rede Mais FM. São Paulo, capital. Itatiba.